Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui nos assistindo. Você já assassinou alguma planta? Você já matou afogada? Queimada? Caramba, Qual é a queimada. outra? Asfixiada? Entendi. Queimada, você fumou a planta, amiga? Não, calma, eu vou explicar. Então, você percebeu? Então, enfim, gente. Queimada vai ser... Não. Já queimei, eu vou contar depois, se você quiser, eu conto, eu tenho experiência. Talvez não possa ir pro ar isso. Esse então, negócio de queimar a planta. Talvez seja melhor molhar demais ou matar de sede, que são os mais comuns. Ok, mas a gente pode falar sobre a queimadura porque ela existiu, ela é real, ok? Mas de todo modo, se você já fez alguma dessas coisas, ou se você é uma daquelas pessoas que acha que você não pode transformar o seu hobby em uma profissão, ou que ninguém compraria um produto hobbyístico, Robiano. hobbiano, eu trouxe hoje uma pessoa muito especial, porque eu sou completamente apaixonada, pra conversar com vocês e mostrar pra vocês que tudo isso pode ser solucionado, inclusive a queimadura das plantas. Então hoje estou com Carol Costa, do Minhas Plantas. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu não tenho a menor ideia em como solucionar a queimadura das plantas, mas ela disse que eu vou saber, então fica comigo. E você tem que Segurando a minha ver a mão. cara dela de desânimo, de desgosto, querendo ir embora. A hora que mandamos um Robiano aqui, ela falou, meu Deus, o que eu estou fazendo Acabei nesse de chegar no Senhor podcast? dos Anéis. A Carol Eu acabei de culta. ser, assim, de ser incorporada no Senhor dos Anéis. Eu virei uma elfa. A Carol, culta como é, deve estar desesperada com a Total. gente, mas tá tudo bem. Não, culto meu marido. Eu não sou, não. Eu Não, sou mas bem... enfim, obrigada por ter vindo, de verdade. Imagina, foi uma delícia. Quase um ano tentando. A gente realmente batalhou, mas é porque eu tenho o quê? Sócios ali na rédea. Aí eu fui até ele, fui até o chefão, falei, escutou, ela grava comigo? Libera ela. É, eu não quero Arranja saber. umas férias. Não quero saber. Mas como eu tenho uma carta muito boa na manga com ele, ele me obedece de vez em quando. Né, meu amigo? Bom, vamos lá. Você vai lá e eu não vou em lugar nenhum. Muito obrigado. Antes da gente começar, se apresente para quem não te conhece, fale quem é você e o que você faz hoje. Mas não dá spoiler do passado. Eu sou uma jardineira que fala com pessoas, dando dicas de como cuidar das suas saúdes mentais, em vários aspectos da ansiedade, da depressão, do estresse, usando planta. Então, eu demorei um pouco para entender que, na verdade, eu sou menos a pessoa que fala de planta, sobre botânica e sobre cultivo, e mais a pessoa que fala sobre os seres humanos, para outros seres humanos, usando a planta como um mecanismo de comunicação. Digamos que a planta é o meio ali. Exatamente. A planta é bem a parte que inicia a conversa. No interior, eu venho do interior, e no interior é muito comum uma conversa começar com a vizinha, bate na porta e fala, vizinha, tão bonita essa planta que você tem na frente, você não pode me dar uma mudinha? E às vezes você nunca falou com essa vizinha na vida. Você vai, tira o lixo, volta, às vezes está descendo do carro, né, dá um oi de longe, mas você não sabe nada dela. E a planta possibilita um começo de conversa. Então, a partir do momento que você volta, pega uma faquinha e vai cortar a planta, sempre rola um bate-papo ali sobre como é que cuida, que tamanho que fica, como é que planta, quanto de água põe, quantas horas de sol. E aí, você percebe que a planta é realmente esse meio. Que, na verdade, a gente está falando sobre duas pessoas que, por um acaso, têm um hobby em comum, ou um gosto em comum, e que usaram a planta como uma forma de cola. E eu acredito muito nessa cola, que a planta ela junta pessoas de idades diferentes, a planta comunica da vovó com o seu netinho, a planta comunica da mãe com o seu bebê, a planta comunica entre crianças, quando está fazendo bolinho de barro. O negócio do feijão, plantar feijão. Plantar feijão, é a professora com as crianças no ensino infantil, mas você vai ter também crianças, vamos brincar de fazer comidinha, então tem o bolinho de barro e a salada de trevo. E ali o tempo inteiro a planta ela não é um fim em si. Quando a planta vira um fim em si, fica uma coisa realmente de botânica. Essa planta, isso aqui, eu tentei, isso daqui, ficou uma história exclusiva de cultivo. Para mim, é muito mais interessante que a gente traga para esse papo planta quem não é naturalmente dessa conversa, porque a pessoa acabou de ganhar
uma orquídea do namorado e não quer matar. Ou alguém da família morreu e ela herdou a coleção de bonsai. E ela não sabe como é que cuida de bonsai. Então a gente não está falando como é que cuida de bonsai. A gente está falando sobre o quanto ela está se sentindo insegura e triste com a perda de uma pessoa importante para ela. E quer dar continuidade ao que a pessoa fez. Como aquilo é importante. Então ela entrou na planta não pela botânica. Eu não vou convencer essa pessoa falando sobre folhas glabras. Eu vou falar, na verdade, sobre, veja, se você errar, se essa planta morrer, dá para você cortar um galinho e fazer uma muda. Às vezes as pessoas me escrevem, eu vou mudar de apartamento, vou mudar de casa. Tem uma planta que eu gosto muito no quintal da casa da minha mãe que eu queria levar comigo. Então a gente está falando sobre multiplicação, que é uma técnica botânica. Mas, na verdade, a gente está falando sobre levar um pedacinho da sua casa junto com você, né? Aquele carinho, aquele cuidado. Então, sempre que eu posso, eu tento não deixar dentro do âmbito da botânica. Então, quase todos os termos que são técnicos, a gente consegue meio que driblar. E no que é possível, eu tento trazer esse lado humano, porque eu acho que é ele que vai dar a cola. A gente aprende a gostar de planta porque aprendeu com os nossos pais ou avós. A gente aprende... Nossas lembranças de infância todas passam em algum momento por planta. Eu não sei se você, que também é uma pessoa que entende super de planta, também teve essa sensação. Mas quando ela falou que ela era jardineira, eu pensei na roupa, né? Que é jardineira. Não. Ah, na roupa, na jardineira de jeans? Você vê o nível dela com plantas, né? É a imagem, se você digitar jardineira no Imagebank ou no Stock Photos, vai vir uma americana com um chapéu de palha, com luvas estampadas de florzinhas rosas, sorrindo, enquanto ela tá com uma jardineira jeans, mexendo com uma pazinha minúscula no jardim. Podemos colocar essa foto aí do lado, só pra gente Com ver. certeza vai aparecer isso. Essa é a primeira cena que vem na cabeça. Se você escrever Gardner em algum banco de imagem, vai aparecer essa imagem, né? Total. Carol, então me conta como que começou o seu relacionamento com planta. Quando eu era criança, como a maioria de nós, mas a planta era coisa da minha mãe, e molhar as plantas da minha mãe era bem chato. Era quase castigo. Ah, você não tirou nota boa? Vai ficar cuidando do jardim no final de semana. Era uma coisa meio assim, sabe? Mas quando eu mudei do interior para São Paulo, minha mãe... Eu fui a primeira filha a sair de casa, acho que isso mexeu muito com a minha mãe. E aí, quando eu visitava ela no interior de novo, né, naquelas poucas vezes que um estudante tem dinheiro para voltar para casa, a minha mãe colocava no meio da minha roupa mudas de plantas, de suculentas, não exatamente desse tipo. Isso é uma suculenta? Não, isso é plástico mesmo, amiga. É uma... Vocês perceberam quanto tem de planta, né? Mas ela imita uma suculenta, né? Entendi. Ela imita um... Esse é o visual da suculenta. Seria assim se fosse de verdade. Ok. Ou algo parecido com isso. Até peço desculpas por ter algo de plástico aqui. Não, Vamos eu tô falar com a acostumada. produção para melhorar É, isso. que No absurdo. final das contas, ter uma planta de plástico aqui, nesse lugar, tá bem certo. É melhor do que você ter uma planta de verdade que tá estiolando como aquele pobre ficus lirata ali atrás. Tá, vai. Estiolando escuro. É exatamente o que tá acontecendo com aquela planta ali atrás, que tá sem folha nenhuma embaixo e tá toda inclinada tentando achar a luz da janela, que provavelmente essa sala fica com a cortina fechada o tempo inteiro, né? Esse ficus lirata aqui atrás tá passando pela mesma situação. Ele Como perde chama essa folhas planta? embaixo. Ficus lirata. É uma planta caríssima. Ela é vendida por mais de R$1.000. Uma grande como essas certamente custaria entre 2 e 3 mil. E, infelizmente, está sendo jogado dinheiro no lixo porque a planta está no local inadequado. Então, na verdade, a melhor planta para esse ambiente é esta suculenta de plástico. Porque ela realmente não vai morrer, não é mesmo? Eu amo a Carol, gente. Mas esse tipo de problema é mais comum do que parece, porque a pessoa quer ter planta. E a planta comunica algo legal, a planta comunica que o lugar é mais natural, a planta comunica um certo acolhimento, a planta traz isso. E aí a pessoa fala, então eu vou pôr planta nessa sala. Só que essa é uma sala de um prédio que não é a casa de ninguém aqui, então é um ambiente que não tem ninguém para cuidar dessas plantas. As plantas provavelmente ficam nessa sala a maior parte do tempo com a cortina Não, elas puxada. moram aqui.
Elas moram aqui definitivamente. Isso aqui é uma árvore que precisa de sol o dia inteiro. Ela fica numa sala com uma cortina fechada e alguém de vez em nunca vem molhar. Então, né, normal, faz parte. Matar planta faz parte de aprender a cuidar de planta. Então, se você nesse momento está se sentindo culpado que nem a Ju, não se sinta. Mas, Carol, vamos voltar pro foco? E aí, ela botava os negócios que não era de plástico no meio das suas roupas? Ela punha mudas de plantas no meio das minhas roupas e eu, obviamente, como boa filha, tentava fazer aquilo não morrer, senão ia levar bronca da minha mãe, né? Entendi. A vocação é nenhuma. Entendi. Só não quero tomar bronca. Aí, imagina, estudante, trabalhando e estudando, o dia inteiro ocupado. Quando você não tá trabalhando e estudando, você tá dormindo, porque as pessoas acham que o estudante vai pra balada, mas, na verdade, se ele trabalha e estuda, não tem muito balada, pessoal. Não, tem alguns que vão. Não era o meu caso. É que assim, eu descobri que eu nasci com 87 anos. Tipo, fato. Eu gosto de dormir, gente. Que ficar na fila 3 horas da manhã pra entrar não é comigo. Não, eu não tinha grana, eu era bem dura pra Não festa. julgo quem faça, mas eu não tenho essa força emocional. Tanto que, a hora que a Carol chegou, tipo, ela foi delicada e falou assim: é o terceiro podcast que você vai gravar hoje? Eu falei: não, é o primeiro. Ela falou: mas você tá com uma cara de acabada, né? Não falei. Indiretamente você falou, mas tá tudo bem, eu te amo mesmo assim. Beleza, aí você começou a cuidar das mudinhas, e aí? Aí é isso, eu matei. Acabou o podcast. Caraca. Eu matei todas daquela época da minha mãe, eu matei todas. Imagina, uma estudante não tem tempo. E entre planticídios e alguns poucos acertos, o que eu fui percebendo é que as plantas precisavam ficar perto do vidro da janela. Quanto mais perto do vidro da janela, menos risco de morrer elas tinham. E aí eu fui sacando que não dava para encher a casa inteira de planta, como eu imaginava, de colocar no vão, no alto, em cima da televisão, ou então naquele cantinho embaixo da pia do banheiro, porque não recebia água ali, eu não lembrava que aquilo estava ali, e principalmente porque não recebia sol nunca. E aí, quando eu morava numa kitnet nessa época, quando eu comecei a colocar as plantas todas no parapeito da única janela da kitnet, ali ficou bem denso de verde, mas as plantas estavam ali, estavam bem. Porque é isso, a gente esquece que a planta, ela é muito independente, ela, na verdade, não precisa da gente. Não, mas vamos lá, como é que você chegou no GNT? Eu cheguei no GNT porque eu gravei alguns vídeos para um piloto de televisão e esses vídeos chegaram para o pessoal da produção do GNT que estava fazendo um programa de do it yourself. Ah, babadeiro. O que é do it yourself, pra quem não sabe? É o faça você mesmo, né? O artesanal. As coisas que você consegue fazer, tipo dar um trato Sozinho, numa né? almofada, porque você bordou alguma coisa por cima, ou pintar a sua parede para deixar ela com uma outra cor, ou fazer algum tipo de desenho. E aí, o pessoal do GNT tinha visto o piloto que eu gravei e falou, pô, seria muito legal ter 2 apresentadoras no programa. E aí, o programa estava quase preparado para começar a ser gravado e eu entrei na última hora. Mas só uma coisa, esse piloto você gravou porque alguém pediu ou porque você queria fazer e você começou a mandar para as pessoas? Eu gravei porque eu queria fazer, eu achava que o meu mercado tinha bastante potencial, mas que as marcas e as empresas tinham uma dificuldade muito grande de enxergar esse potencial. Então, sabe quando você já tentou fazer vários tipos de projetos e nada vai para frente e você está em algum momento do ano, é sério isso, você está em algum momento do ano fazendo o 40º PPT para tentar convencer uma marca a botar R$500 num banner no teu site. Estou falando de uma coisa muito antiga, né? E é tudo muito sofrido e no final das contas alguém balança a cabeça e fala, ah, legal, bonitinho, mas a gente te retorna e ninguém te retorna. Então você tava nessa época, né, do trabalho tradicional. Eu tava nisso e aí quando eu falei, cara, esse universo que eu trato, ele tem tanto potencial para comunicar, eu preciso explicar para as pessoas o que eu enxergo. Eu não vou ficar esperando ter verba para quando eu tiver verba eu poder fazer. Eu vou fazer com verba própria, para que com verba própria e com um programa real eu consiga explicar. É mais ou menos quando você vai comprar um apartamento decorado. Se a decoradora ficar explicando para você num apartamento que não tem nada, 4 paredes, ela fala, aqui eu imagino uma sala com 2 ambientes, uma cozinha aberta, você está olhando um apartamento. Não, deixa eu posso te dar um exemplo melhor. A gente tava, eu e o Braulio, olhando uma planta. Baixa.
Não, a planta, tipo, desenhada à mão mesmo, assim, uma planta. Não é essa planta. Não, planta de Planta arquitetura. baixa. Uhum. Aí a gente tava olhando a planta e eu falei, cara, que incrível, ficou lindo isso aqui. Aí ele, do que você tá falando? Eu falei, aqui, é geladeira, o fogão. Ele falou, não, isso aí é um monte de círculo. Eu falei, não, amor, me ajuda. Ele, não, eu preciso de um 3D. Eu falei, amor, usa a sua criatividade, vamos lá. É difícil, né? Então, o que eu pensava, por que existe apartamento decorado? É justamente para que a maioria das pessoas seja capaz de enxergar uma cama ali naquele ambiente, para saber se o quarto é grande ou pequeno, para enxergar que aquela cozinha comunica com a sala e que você pode receber os seus amigos enquanto você está terminando de montar um prato para eles, ou então que a varanda é uma varanda toda envidraçada e que você consegue abrir os vidros ou fechar totalmente. Então, essas coisas são coisas tão legais, né, de você ver. Mas são difíceis de imaginar para a maioria das pessoas, inclusive para mim. Então eu pensei, eu preciso parar de mostrar um apartamento pelado e falar, olha que incrível esse lustre que não existe. Aham. Eu precisava mostrar para as marcas e para as empresas que o programa que eu tinha na minha cabeça, ele era muito legal. E aí, quando eu juntei dinheiro e gravei um piloto, que não era exatamente a minha ideia, mas era a ideia financeiramente viável para mim, ficou muito mais fácil, entendeu? Entendi. E aí eles começaram a entender, não, esse é um formato que funciona na TV, isso faz todo sentido, as pessoas se conectam com essa mensagem, e aí a coisa deslanchou. Muito Foi assim que eu fui parar no GNT, porque eles viram um desses pilotos e falaram, isso cabe como um conteúdo extra dentro de um programa de artesanato. E aí foi lá que você foi. Exatamente. E aí, como é que isso se encaixa com o online? Até o último minuto não encaixava. O que aconteceu é que, para fazer o programa do GNT, eu me comprometi com um garden do Rio de Janeiro de pagar as plantas que eles me emprestavam ou que eles doavam com suor. Já que eu não tinha uma outra moeda de troca, a gente suora, porque as pessoas vão achar que é suor. É realmente esse suor. Porque é assim, o programa existia e eu preciso entregar uma casa com 27 vasos. E terra, e casca de pinos, e planta. E uma parte dessas plantas eu conseguia de graça, mas todo o resto eu não conseguia. E ainda existia uma outra parte das plantas que eu tinha que comprar. Só que não tinha verba para comprar planta. Como você faz um programa de planta sem verba para planta? Não tem Explica. planta? Não. Ou você diminui o escopo e você faz tudo com plantinhas pequenas, ou você faz alguma outra coisa para pagar as plantas que você tá pegando emprestadas. Dá pra entrar, tipo, no AliExpress, comprar aquelas miniaturas e aí a gente faz uma filmagem pra parecer que elas são gigantes? Era uma ótima ideia, na verdade, isso. Seria uma ótima ideia, você dar uma dimensão de que aquilo é grande. Só que é muito mais caro fazer uma filmagem e tornar as pessoas miniaturizadas numa proporção que faça sentido do que você, de fato, botar um vaso suculento que às vezes custa R$10 dentro de uma sala, né? E aí, quando eu conheci o pessoal do Garden do Rio de Janeiro, porque o programa era todo filmado no Rio de Janeiro, eu morava em São Paulo, eu não conhecia ninguém do Rio até então. Quando eu comecei a me aproximar desse pessoal, eu falei, eu preciso descobrir uma forma de poder pagá-los. E para uma loja, como não só um Garden, mas qualquer outra, a melhor forma de você pagar é você trazer a audiência para dentro da loja, né? Então eu falei, vamos fazer o seguinte, vocês vão fazendo um pendura de todas as coisas que eu estou usando, vaso, terra, ferramentas e tudo mais. E quando acabarem as filmagens, eram 40 dias de filmagem. Quando acabarem as filmagens, a gente vê quando eu estou devendo para vocês e eu pago em aula. Eu dou uma aula de jardinagem, vocês botam 40, 50 alunos aqui dentro, o ticket do aluno é de vocês. Ai, que legal. Foi assim, por isso suor mesmo, né? Aí eu acho que com 2 aulas eu acabei pagando o que eu estava devendo para eles e isso me possibilitou começar a experimentar uma Carol professora, que até então eu não era. Né? Até então eu já tinha sido jardineira, já tinha sido paisagista, já era escritora, mas professora de jardinagem eu ainda não era. Pelo menos não com essa regularidade. Aí, quando eu comecei a divulgar que eu ia dar aulas de jardinagem no Rio de Janeiro, esse sábado é de orquídea, sábado que vem é de horta, alguém de um outro Garden falava, pô, você não dá aula também em São Paulo? Aí o Garden de São Paulo me pedia. Aí eu comecei a ter uma agenda no mês. Esse final de semana eu tô em São Paulo, no final de semana que vem eu tô em Campinas, no outro final de semana eu tô no Rio de Janeiro. E aí os Gardens começaram a se mobilizar para me levar para as suas regiões, porque as classes sempre enchiam, o que era mais uma prova de que planta comunica, de que planta atrai, né? Então tem interesse das pessoas para esse universo. Só que os Gardens nunca tinham pensado em ter aulas regulares lá dentro, o que é uma coisa muito doida, porque
A partir do momento que você aprendeu a plantar uma coisa, você vai ficar com vontade de comprar o vaso, a terra, o adubo, o esguicho, tudo. Tudo. Então, você converte um potencial cliente que entraria só para comprar uma coisinha num cliente que vai fazer um ticket muito mais alto lá dentro do Garden, além de ter pagado pela aula. Né? Não, total. E automaticamente, não só a planta, como todos os utensílios também, né? Tudo. Porque o universo estendido completo, adubo. Exatamente. Sim, total. Né? Se você faz um bom trabalho com um cliente que você fidelizou nesse momento, e a Ju é expert nessa parte de fidelização. Ah, que bom que não ela falou de planta. Eu achei que ela ia falar de planta. Não, eu tô realmente tomando cuidado para não falar. Entendi. Entendi. A grande questão é que você consegue lembrar que o adubo que você acabou de vender para esse cliente vai durar mais ou menos uns 3 meses. E aí você pode colocar na agenda que com 2 meses e meio, oi, cliente querido, seu adubo está quase acabando. Você não gostaria de pegar um refil disso, né? Então tem coisas que você pode fazer e que são um carinho, um abraço para quem está, né, pela primeira vez visitando um garden e que possibilitam que você continue vendendo para essa pessoa, né? Isso é muito sucesso do cliente, gente. Vocês não têm ideia. Não, é sua palestra inteira na Craft. É exatamente isso, né? Ai, ela assistiu minha palestra, gente. E comi o bombom. E comeu bombom. Maravilhoso. E aí foi aí que você conheceu o Marcelo? Eu conheci o Marcelo quando eu já estava com uma agenda absolutamente deslocada, dando aula em 3 estados diferentes numa semana. 3 estados. Estava bem ruim minha vida pessoal. Porque segunda-feira eu ia para Maceió, aí eu dava aula quarta e quinta para profissionais, aí na quinta-feira eu saía na hora do almoço e ia para para BH, aí eu dava aula no sábado de manhã em BH, sábado à tarde eu viajava para São Paulo e dava uma aula domingo de manhã em São Paulo. Tava Maravilhoso. Assim. Não é maravilhoso. Parece maravilhoso quando a gente está lógico começando, que não mas é uma vida muito desgraçada. É horrível, é. Você passa a maior parte da tua vida dentro de um aeroporto e Exausto. é super desgastante no sentido de você ser responsável por todo o material que as pessoas vão precisar, por cada desistência, cada banner que não fica bom e que eles acham que não está fechando a turma com o volume que eles querem, então você tem que ficar divulgando. É enlouquecedor, enlouquecedor. Então, eu cheguei em 2018 nesse ponto. Eu tinha acabado de fazer um projeto grande em Olambra. Depois eu fiz o Louca das Plantas. E a hora que acabou a filmagem do Louca das Plantas, eu tinha uma agenda com 70 aulas para dar. Todas de presenciais. de setembro até dezembro. Todas presenciais. Todas presenciais. E aí, eu virei pro meu marido e falei, a gente devia gravar um curso profissionalizante que não canibalizasse os cursos regulares que eu já dou. Tinha alguns temas que eram sempre bem pedidos. Então eu pensei, esses alunos que ficam até o último minuto para pegar autógrafo, para conversar, eles são alunos que querem começar a trabalhar com plantas. Então eu deveria pensar em um curso para esse público, que é um público que vai gastar um pouco mais, mas que tem muita vontade de aprender. E para fechar uma turma na Pirapora do Bom Jesus só para pessoas que querem trabalhar com planta, é um universo muito pequeno. Então eu pensei, se eu fizer focado em quem vai trabalhar com planta, eu não concorro com o Garden presencial, porque naquele momento não estava na minha cabeça sair do presencial. Entendi. Então eu pensei, preciso aumentar a minha esteira de produtos para que eu não tenha de sair do presencial e nem tenha um produto online que, de certa forma, concorra com o meu presencial. E aí, em 2018, a gente vendeu um carro usado que a gente tinha, juntou as economias e investiu 80 mil para gravar um curso, o nosso primeiro curso, que é esse profissionalizante. E a gente, só para esclarecer, ela e o marido. Eu e meu marido, né? Aliás, é um clássico ter casais, né, nesse universo do marketing digital. Depois de descobrir isso, é muito interessante. Aliás, Pavã, estou muito chateada contigo. Eu esperava você aqui hoje. Bom, aí a gente fez esse curso, gravou o curso com a qualidade de TV, com as coisas que a gente já fazia para a GNT e tudo mais, inclusive com a mesma equipe. Meu diretor do Louca das Plantas estava na filmagem, um dos cinegrafistas do Louca das Plantas estava na filmagem. E a gente não sabia vender. Muito bom. Daí eu fiz o quê? Eu fiz o que hoje eu sei que chama orgânico. Eu falei, oi pessoal, acabamos de terminar o curso de suculentas. Oi pessoal, acabamos de terminar o curso de arranjos com suculentas. Se você tem vontade de trabalhar com plantas, compre o curso, link aqui. Entendi. E foi isso. Foi uma
Direto e reto. Não, é que eu tô tentando lembrar a palavra. Tipo assim, antecipação. Foi maravilhoso. Não, a parte da antecipação não teve. Não teve. A parte de vamos então preparar a live, não teve. Funil, não sei o que é. Pra mim era um utensílio de cozinha. E tráfego, na verdade, pra mim era outra coisa. Pra muitas pessoas ainda é. Mas a grande questão é que eu nem sabia que existia esse universo, mas eu já era impactada por cursos online. Então eu sabia que eu tinha que dar uma espécie de uma degustação do que tinha dentro do curso, um por dentro do curso. Então a gente chegou até a gravar direitinho desse jeito, falando sobre o que o curso tinha, como era lá dentro e tudo mais. E botamos o curso na Hotmart e venda se Deus quiser. E a gente vendeu incríveis 56 tickets. Pô, mas... Foi muito bom. O curso custava quase R$1.000. Foi ótimo. Aí, eu e meu marido, a gente começou a fazer uma conta. Nós abrimos o curso... Ele estava no perpétuo, né? A gente abriu o curso em abril. A primeira venda foi em abril, mas ele ficou oficialmente aberto em maio. E de maio até os meninos entrarem, a gente não tinha feito 100 vendas ainda. Assim, ó, a história sua com os meninos... Vai estar no link aqui embaixo que o Marcelo conta em detalhes. Vou colocar o do Lucas também, porque ele também menciona a Carol, mas eu quero saber como é que você chegou até eles. Pelas plantas, mais uma vez. Eu fui dar um curso em BH. Uma paisagista de BH tinha uma filha que trabalhava na Rock Content, a Malu. E aí a mãe, a Júnia, falava pra mim, você tem que conhecer minha filha trabalha com essas coisas do digital aí, né? Essas coisas de internet. E aí eu sentei com ela para tomar uma cerveja e ela falou, você precisa investir em tráfego pago e não em tráfego orgânico. E eu... Tipo, vou comprar droga? Muito bom. Fazer aquela cara de paisagem assim, não, com certeza eu vou fazer isso. É isso aí, ó. Muito bom. Não tenho a menor ideia do que elas estão falando. É igual quando a pessoa, tipo, você não tá ouvindo, aí você fala, o quê? Aí a pessoa repete, o quê? Aí na terceira vez você faz. Não entendi. Mas então, a menina tava falando sobre tráfego e não sei o que tem. E eu pensando, como é que será que faz tudo isso que ela tá falando? Mas aí ela falou uma frase mágica. Ela falou, você tem que conhecer o Marcelo. O Marcelo é um monstro. O Marcelo é um monstro. Você tem que conhecer o Marcelo. E aí eu pensei, nessa parte eu entendi. Eu tenho que conhecer uma pessoa. Essa pessoa chama Marcelo. Por favor, me passa contato. Né? Aí liguei pro Marcelo. E o Marcelo, muito gentil, nunca me viu na vida. Ele falou, não, vamos marcar uma reunião. Marcou uma reunião, ele e a Gabi. E na reunião, eu falei, eu tenho esse curso e eu não sei como fazer para que ele alcance mais pessoas. Eu não sabia o que era afiliado, eu não sabia o que era marketing digital, eu não sabia o que era ROI, o que era funil, CTA, eu não sabia nada do que era isso. Eu sabia que era gravar um bom curso. E aí eles falaram, certo, você quer então que a gente faça tráfego pago? Eu quero. Eu ouvi falar disso. Não tenho certeza. Eu quero, eu acho que eu não quero. Esse negócio é sério? E aí eles começaram a me explicar meio vagamente. Obviamente que é uma reunião que tem 90% das palavras em inglês. Meu inglês é uma porcaria, então além de tudo eu falo... Entendi. ROI. CTA. E aí, gente, o final dessa história você vai acompanhar no podcast do Marcelo. Mas eu só quero te contar uma coisa que eu acho que você não sabe. Se estamos aqui hoje, se temos contato, se trocamos piadas, se brigamos por causa de enneagrama, tudo isso aconteceu por sua própria causa. Exato. Calma, eu vou tentar chegar lá. Eu acho que eu já falei isso pra ele várias vezes. Não sei se eu já falei no podcast, mas no dia que a gente começou a desenhar o podcast, eu tinha pra mim que, assim, eu preciso gravar com o cara das orquídeas. Ele precisa vir pro podcast. Quem é esse cidadão? Não sei. Aí eu descobri que ele chamava Marcelo. Eu só sabia do cara das orquídeas. O cara das orquídeas é o Marcelo? No caso, o Marcelo Távora, meu sócio? Exato, porque o cara faturou 1 milhão com orquídeas. Então eu preciso contar a história dele no versão digital. Entendi. Entendeu? Só que eu não sabia quem ele era, não sabia nada dele. Aí eu procurei muito nele, mandei todo mundo procurar, ninguém procurou. Quer dizer, ninguém achou. Aí eu descobri que ele chamava Marcelo. Eu falei, beleza, ele chama Marcelo. E ele é o cara das orquídeas. E aí, um belo dia, dei de cara com ele num mastermind online. E aí eu mandei, tipo, um direct no Zoom pra ele, falando assim, eu tô procurando você, pelo amor de Deus. Eu preciso gravar contigo. E aí ele respondeu, Ju, que legal te ver aqui. Aí eu fui ver, ele já me seguia, tipo assim. Enfim, e aí a gente trocou o telefone. E aí a gente se aproximou. E aí, por isso que a gente tem uma relação tão boa. E é por isso que eu acabei conhecendo você.
Mas uma dúvida, você ficou sabendo do cara das orquídeas por onde? Não sei, tipo... É que, na verdade, assim, quando a gente trabalha nos bastidores, a gente fica olhando alguns nichos peculiares. Curiosos, é. E aí, o que acontece quando a gente ficou sabendo que teve uma pessoa que faturou muitos dígitos vendendo plantas, orquídeas, mais especificamente, a gente falou, cara, esse é uma pessoa que a gente precisa conversar. Por quê? Porque é um nicho totalmente diferente e conseguiu fazer muitos dígitos. Improvável, né? Improvável. E aí eu falava, o cara das orquídeas, eu preciso do cara das orquídeas. Se eu não trouxer o cara das orquídeas, eu não vou sossegar. E aí, curiosamente, não sei se você sabe dessa história, mas gravei com o cara das orquídeas e aí a equipe perdeu a gravação. Não! Agora descobrimos porque eu estou aqui. Não, aí não. Não querendo fazer a nova gravação com o cara das orquídeas, você chamou A gente a cara descobriu que das não era orquídeas. o cara das orquídeas. Não, eu fiz de novo, mas enfim, todo mundo briga. O Lucas até hoje não se conforma porque ele apareceu de gaiato e aí ele acha que a gente apagou de propósito pra ele não aparecer, porque eu também não sabia o nome dele. Gente, tá tudo isso aí. Vai ter uns links aqui embaixo pra vocês saberem a história completa, vocês irem juntando. Mas basicamente o Marcelo conta a história porque, obviamente, era por isso que eu queria ele, né? Eu queria que ele contasse a história das orquídeas. E aí ele conta da Carol. Que Marcelo, era pra você estar aqui. Não eu. Eu tenho certeza que você teria falado muito mais sobre ROI e CTA do que planta. Não, mas a gente gravou um episódio com ele, explicou tudo isso, mas aí tem dois lados. O lado bastidores, que é onde ele conta toda essa questão de tráfego, investimento, e agora tem um lado, a expert, a Carol. A questão que aqui a gente quis conhecer o porquê a Carol se transformou nessa Exato. mulher tão famosa e tão grande que fala sobre plantas e tudo mais, Só entendeu? pra você saber, por exemplo, a gente gravou um podcast com o João, que ele é o sócio fundador da hashtag Treinamentos. Vamos colocar o link, já que a gente tá botando o link, vamos botar o link aqui também. Depois, um monte de gente falou assim, eu queria ver a percepção de um outro sócio. E a gente trouxe o Alon pra contar como que ele virou sócio da hashtag. Então é muito legal você ver a perspectiva até a gente juntar quando ele realmente entendeu. Isso é muito legal, de verdade. Ontem eu tava no podcast do pessoal da Viking, da VK, e ele sugeriu quem que você gostaria... Última pergunta, quem você gostaria de trazer, que a gente trouxesse num podcast? Eu pensei, eu gostaria muito de ouvir meu marido falando, porque ele nunca fala, muito menos sozinho, nas poucas vezes em que ele fala, ele tá comigo. E é muito interessante quando você tem essa situação de uma expert mulher e um companheiro que também é sócio no trabalho. E a gente sabe o tanto que cada lado tem de pressão, né, nas suas áreas, e o quanto isso interfere na dinâmica do casal, né? Para bem e para mal, né? Tem coisas muito legais, inclusive. Mas eu nunca vejo os meninos falarem do ponto de vista deles, sabe? A gente vê as experts, que quase sempre são as mulheres, elas falando sobre sua relação com a equipe, sua relação, eventualmente, com o parceiro e, muitas vezes, a sua relação com os seus seguidores. Mas eu não vejo o ponto de vista do homem daquela expert. Como que é que ele enxerga aquela expert? E eu falei, eu adoraria ver como é o Minhas Plantas pelo Olhar do Pavan longe de mim, né? E, enfim, eu acho que isso é bem interessante mesmo, que seus seguidores pediram, de olhar um sócio e depois pegar o outro sócio do negócio, né? É muito legal. Até porque o Alon não tinha assistido o podcast do João, então, tipo, ele contou a história dele real. E isso é muito legal porque você traz uma percepção de quem não está nas câmeras, né? Porque geralmente quando a gente traz aqui convidados, que é o especialista, a maioria já conhece ali o especialista. Agora, quando você traz alguém que participa de todo o projeto junto, porém não é a pessoa que aparece nas câmeras, fica nos bastidores, existe uma percepção diferente. E é muito interessante quando a gente traz algumas pessoas dos bastidores aqui, a galera adora escutar as histórias, porque por mais que a pessoa não esteja na frente das câmeras, ela tem total participação e total... o trabalho dela gera o resultado para o expert ali na frente das câmeras. Sim, com certeza. Então isso é muito legal de trazer. Com certeza. E uma coisa interessante é que os olhares, né, do negócio são muito diferentes. Sim. Né, são muito diferentes. Você tem... Geralmente, quem é o expert é o mais expansivo, é o mais para fora, e quem está nos bastidores é mais introspectivo. Mas no fato de ser mais introspectivo não quer dizer que não seja uma pessoa alheia ao que está rolando no entorno. Ele tem um olhar que é um pouco mais de planejamento, um olhar que é um pouco mais de pensar e menos de executar às vezes, mas é um olhar muito rico. Então, muitas vezes, eu estimulo o Pavan a falar sobre como ele está enxergando o negócio, porque
eu não vejo da maneira como ele vê, a gente discorda em 99% das vezes, e é muito interessante o Minhas Plantas, ele não é a Carol. O Minhas Plantas, ele é uma conjunção de pessoas, ele é um empréstimo de talentos. Várias pessoas ali dentro estão dando o melhor de si para que o Minhas Plantas aconteça. E o Minhas Plantas hoje é um Minhas Plantas muito diferente do Minhas Plantas que ele era 3 anos atrás, antes dos meninos entrarem, que também é um Minhas Plantas muito diferente de quando meu marido entrou. Meu marido não entrou desde o começo. Meu marido entrou muito depois. Eu tive 2 funcionários antes do meu marido entrar. Meu marido entrou em 2018, quando eu estava precisando de um roteirista para um projeto lá em Olambra. E ele é roteirista. Então, ele demorou muito para se achar ali na sociedade, para não ser o primeiro damo, entende? Ai, que bonitinho. Então, e é interessante porque hoje ele tem um olhar, cada um numa sociedade, para as coisas não ficarem super repetitivas, acaba demandando energia mais para um lado, né? Porque quando uma empresa cresce também, não dá para todo mundo olhar para todas as partes, Exato. né? Então, a parte de atendimento ao leitor, a parte do contato no tete-a-tete com a audiência, naturalmente acaba com expert. É impossível que não seja assim. E aí ele olha muito para as métricas, ele olha muito para YouTube, ele olha muito para planejamento dos vídeos, para conteúdo, mas com uma questão de longo prazo. Ele olha os concorrentes, ele olha os nossos benchmarks. O Marcelo, que é o nosso sócio mais próximo, ele olha a estratégia do negócio, ele olha a gestão de equipe, ele olha novas contratações, ele olha como é que a gente vai fazer um futuro lançamento. Então, quando você entrevista cada um deles, você tem olhares completamente diferentes, muitas vezes opostos, mas sempre complementares. Total. Desse negócio. Então, é um negócio muito interessante mesmo. Um olha pro hoje, o outro longo prazo, e você executa tudo isso aí que eles estão vendo. E o grande problema de você entrevistar em dupla é que aquele que é mais expansivo acaba aparecendo e falando mais. E aí inibe o que não é. Eu sei porque em casa é igualzinho. O Pavão, inclusive, é mais tímido ainda, né? Mas eu acho muito interessante que a gente traga a galera dos bastidores e que eles possam também falar sobre os seus nichos, especialmente aqueles que não estão muito acostumados a estar na frente das câmeras, né? Total. É interessante ver esse movimento todo. Não muito. Carol, não sei se você percebeu, mas eu vim de verdinha. Inclusive, se vocês não sabem o que é uma verdinha, vocês não assistiram o podcast do Marcelo, mas a Carol pode falar sobre isso também um pouquinho. Inclusive, essa é uma das coisas que a gente percebe que é muito forte em você, e por isso, não é por isso, obviamente, mas esse é um dos motivos pelos quais eu admiro tanto você profissionalmente como pessoa. Você é fantástica, mas profissionalmente eu quero dizer, esse é um dos grandes motivos. Tipo, você cuidar das pessoas, né, dos seus alunos, você deixar as pessoas confortáveis, ter realmente esse cuidado, pegar no colo e ajudar. A gente teve a história dos boletos que elas pagaram errado, que o Marcelo contou, mas o que você gosta de fazer com os seus alunos, assim, em termos de cuidado? Eu fiquei muito impactada com a tua palestra, na verdade, e achei que a gente não faz tantas coisas quanto eu achei que a gente fazia. Né? Acho que tem várias coisas que eu anotei que são desejos para a gente começar a executar. Algumas coisas a gente já começou, o onboarding de funcionários, principalmente, a gente já começou a trazer e colocá-los num acolhimento, num abraço mais interessante, uma coisa mais caprichada, da empresa parar e prestar atenção nele, mesmo que não seja a Carol, mas que alguém da empresa pare, acolhe e fala, olha, funcionário novo, você está entrando nesse universo, né? Mas a gente já mudou depois da sua palestra, a gente teve mais um ciclo de renovação e a gente está mandando mimos para as pessoas que renovam. Então está chegando bloco de notas, planner, adesivo, plaquinha para colocar nas plantas, está chegando um carinho, sabe? Vai uma cartinha dizendo que a gente está feliz, que a pessoa de fato continue com a gente. A gente avisa agora com mais tempo de antecedência que a renovação automática vai acontecer. Então, muitas coisas que eu acabei vendo que a gente não fazia depois da sua palestra, eu fiquei atenta e falei, a gente poderia fazer isso de um jeito mais empresa, não uma coisa atabalhoada do tive uma ideia, vamos sair correndo, mas vamos pensar para um próximo a gente fazer isso melhor. E a gente está absorvendo. O verdinho que você citou, ele surgiu um pouco de improviso. Ele não era uma coisa comum. Se pegar meus vídeos mais antigos, eu não me dirigia à audiência assim, até porque eu tinha muita vergonha de gravar, então eu ainda estava muito
centrada em mim mesma. Você percebeu que a pessoa do GNT tinha vergonha de... Você associou? Mas, ó, eu entrei no GNT em 2016, meu primeiro programa. E eu comecei na jardinagem em 2012. E eu vim do jornalismo que ridicularizava, juro mesmo, tenho vergonha disso, mas eu vim de um jornalismo impresso que ridicularizava o jornalismo de TV. Né? Eu venho de uma formação em que jornalista de verdade é de texto. Ou é de revista ou é de jornal. Esse pessoal na televisão é só um monte de gente bonita lendo teleprompter. É uma besteira isso, tá, pessoal? Mas essa foi a formação que eu tive na faculdade, que foi martelada por muitos professores. Então, quando eu acabei indo parar na televisão, eu tinha muita vergonha do que os meus colegas iam dizer. E, no fundo, eu me sentia, assim, fazendo algo menor. Foi bem difícil vencer esse preconceito interno. E a hora que eu venci, a coisa foi. Mas até que isso acontecesse, eu ficava limpando a mesa, eu baixava a cabeça. Tinha muita vergonha de olhar para a câmera e falar olhando para a câmera. É uma coisa bem difícil. E a grande questão é que, nesse momento, quando você está tão autocentrado, você não é capaz de ter uma relação direta com a audiência e de criar um vínculo real, né? Um vínculo de entender o que o outro precisa. Você ainda está muito centrado no que você consegue e não no que o outro precisa. E foi muito surpreendente, na verdade, que os vídeos tão ruins do começo fossem bem. Porque com certeza não era culpa da apresentadora. Com certeza não era. Né? Era o tema que era muito forte. E aí, a hora que as coisas começaram a crescer e tudo mais, eu me dei conta que eu abri o YouTube um dia e tinha 500 mil visualizações num vídeo horrível. Eu falei, gente, me deu uma alegria e uma vergonha ao mesmo tempo. Me deu uma alegria que 500 mil pessoas querem saber sobre a orquídea. E me deu uma vergonha do tipo, caramba, 500 pessoas viram aquilo. Eu limpando a mesa com a cabecinha baixa, a máquina de lavar começa a funcionar, o gato que derruba o vaso no chão. Falei, eu preciso melhorar, então, esse approach, né? Preciso chegar nessa pessoa com um pouco mais de, né? Oi, tudo bom? Tô conversando com você, né? E não, ai, tudo bom? Tô conversando com você aqui, fazendo um negócio. Pior isso, né? Muito ruim. Pra quem tá assistindo, passa uma sensação de tipo, nossa, ela não queria estar aqui. Desconfortável. Tá totalmente desconfortável. Por que ela tá falando? Não passa confiança, então, né? Então, por isso que eu fiquei muito surpresa. Como é que um vídeo que tá gravado desse jeito vai bem? Bizarro, né? O tema que realmente é maior do que a apresentadora. Aí esses vídeos estão até hoje no meu canal, porque eu gosto de mostrar a trecheira que a maioria de nós era no começo e como a gente tem um caminho de evolução que não é assim, eu nasci pronto, né? A coisa é construída, um dia após o outro. E aí, a minha mãe tem olhos verdes, bem verde, verde sim. E meu pai chamava minha mãe de Verdinha. Então, eu tinha essa coisa do verdinho no meu imaginário. Eu nunca chamei a minha mãe de Verdinha. Esse era um apelido carinhoso do meu pai com ela. Para mim e para meus irmãos, a minha mãe é minha mãe, né? Mã, né? A versão mais carinhosa é mã. Mã. Mas ao longo da criação dessa relação com as pessoas que estavam me assistindo, em alguma hora eu falei, Verdinho, presta atenção nisso. Ou então eu falei, Verdinho, vocês vão gostar disso. E aí foi surgindo. Foi espontâneo. É muito doido, porque às vezes algumas pessoas escrevem pra mim e falam, pô, eu queria ter um bordão pra falar com a minha audiência, mas o bordão inventado é ruim. Exato, tem que ser espontâneo. É muito mais legal que ele surja. Geralmente você solta um bordão e os próprios seguidores ali, eles já começam a repetir isso. E aí você fala assim, lá, gostaram. E aí nisso você começa a comentar mais sobre aquele assunto. Eu também nunca falei verdinha achando que as pessoas diriam verdinha. E hoje as pessoas me escrevem falando, adoro quando você chama a gente de verdinhos. Mas, né? E aí o tempo passa, faz 10 anos que eu tô nisso, e hoje a gente fala muito dessa questão de gênero. Então também tive que transformar o verdinha e o verdinho em verdim. Quando eu não sei, né, exatamente com quem eu tô falando, são os verdins da universidade, o verdim. Não é necessariamente um homem ou uma mulher, né? E as crianças são os brotinhos ou os brotins, né? Então, essas coisas surgiram
numa construção coletiva, né? Da audiência respondendo, comentando. E é por isso que eu acho que esse contato do expert com a sua base é tão, tão, tão fundamental. No jornalismo, a gente nunca se desconecta do público-alvo. Nunca, nunca. Especialmente fazendo revista feminina, numa época em que tinha tantas revistas femininas. Se você não tiver muito claro qual é o público com quem você fala, uma revista canibaliza a outra. Por que a leitora de Cláudia vai comprar Cláudia e não Ela ou Nova? Porque a Ela e a Nova não tem nada a ver com Cláudia. A leitora de Cláudia é uma leitora de 40 anos ou mais, é uma mulher executiva, ela tem filhos, mas os filhos dela já são todos adolescentes. As conversas de sexo de Cláudia são sexo no casamento, são fantasias sexuais que ela gostaria de realizar e ainda não realizou. A leitora de Nova é uma leitora fashionista, é uma leitora que quer saber de moda, é uma leitora que está no Tinder. A leitora de Cláudia não necessariamente estava no Tinder. Sabe coisas desse tipo? Uma é casada, a outra é solteira. Uma é mais jovem, a outra é mais velha. Uma está preocupada em como educar, como conversar com os adolescentes. A outra talvez esteja pensando em ter filho. Então, é tudo público feminino? É, mas são leitoras totalmente diferentes. E esse período em que eu fui jornalista, né, essa vida passada do jornalismo, me deixou muito claro que você nunca pode se desligar, se desconectar de para quem você fala. A gente vai fazer um lançamento daqui a algumas semanas e eu poderia dizer que eu conheço bem a minha audiência, a gente tem nomes para as nossas personas, eu sei... Eu fecho o olho, eu enxergo elas, a cor do cabelo, o tipo da casa, eu enxergo como é a construção familiar, eu enxergo em detalhes, porque eu converso com elas há 10 anos. Mas, a cada 3, 4 meses, a audiência do Instagram muda muito. Então, a cada 3, 4 meses, uma nova leva, como se fosse uma brisa do mar, uma nova leva me traz um cheiro novo. E eu preciso, de novo, conversar com essa audiência. E eu estava, até minutos antes de pegar o táxi, eu estava... sentada na frente do computador, trabalhando numa tabela que eu e um colega meu do trabalho estamos fazendo já faz 2 semanas, de atualizar uma pesquisa quantitativa de audiência. Tem 373 participações. Caraca! O que aconteceria se o Minhas Plantas acabasse hoje? E a gente está ali estimulando uma conversa. Quando a pessoa responde, ai, nossa, nem fala isso, a gente fala... Fulano, não, a gente não está fazendo uma ameaça, a gente quer entender um pouco melhor como é que você vê, que coisas você aprende aqui que você não vê em outros canais. Então, a gente está estimulando uma conversa, né? Então, claro, tem algumas pessoas que falam, não, eu já aprendi muita coisa e acabou, morreu o assunto. Mas tem muitas pessoas que estão te dando um feedback bem suculento, sabe? Com bastante dado, com muita informação. E eu penso, eu não posso terceirizar essa... análise dos dados. Eu quero estar junto na hora que a gente está transformando isso numa tabela, porque eu quero ler como ela fala, eu quero ver quais são as dificuldades que ela tem linha por linha. Eu não quero que alguém fale, mulheres 25, 35 são maioria e me entrega um gráfico de pizza. Eu quero ver o texto das pessoas, eu quero ver ela falando... Eu não seria nada se eu não tivesse as plantas durante a pandemia. Ou então uma frase que apareceu bastante, adoro o plantês. O plantês é uma coisa que eu sempre usei, já faz 10 anos que eu tô nisso, mas eu nunca reforcei tanto. E aí, nos últimos 3 meses, eu tenho feito desafios de plantês. Surgiu do nada. O que é plantês? É tentar entender o que a planta está te dizendo sem palavras, né? Entendi. Entender o que ela sinaliza para você, como essa planta que está aqui atrás sinalizando que está num ambiente escuro. E aí, eu brincava, não é botânica. É plantês, é você ser capaz de olhar para a planta e mesmo que você não saiba o nome científico dela, mesmo que você não saiba em que substrato que ela está plantada ou como ela foi adubada, você bate o olho e você saca, isso aqui é uma árvore e ela está sem folha embaixo. Se ela está sem folha embaixo e está toda torta, provavelmente ela está se dirigindo à luz. Ela está se inclinando porque ela está tentando ir buscar luz. Essa é uma sinalização que uma criança é capaz de reconhecer, mesmo que ela não saiba o nome da planta. Então, os exercícios de plantês são coisas que a gente publica de tempos em tempos nos stories, mas eu fazia de um jeito completamente aleatório. Quando eu tinha alguma foto interessante, quando eu estou andando na rua eu vejo uma coisa assim, e aí as pessoas falavam, em bom plantês, o que você acha que essa planta está dizendo? E aí, ao fazer esses exercícios, eu não dou a resposta como se fosse um teste do Instagram, sabe? Que a pessoa já vê a alternativa correta. Eu não dou. Eu faço eles pensarem um pouco. Eu republico, às vezes, alguma resposta que eu recebo, do tipo, ela está dizendo falta d'água. Aí eu republico a resposta e falo, olha, falta d'água seria se tivesse a folha de baixo podre. Né? Se você visse que o cabinho da folha está marrom.
Mas você vê, ela não tá marrom embaixo. Tem até 1 ou 2 folhinhas embaixo e elas estão verdes ainda. Então você vai ensinando, mas você vai ensinando devagar, assim, sabe? Bem cuidadoso. Porque se você tacar estiolamento, eu perdi a audiência. Total. Eu perdi a audiência que está num site de planta. Por quê? Porque estiolamento é uma coisa que as pessoas não sabem o que é. É uma informação técnica. Óbvio se eu construo junto com ela, eu ganho. Se eu taco estiolamento, eu perco. Então eu preciso fazer ela chegar no estiolamento junto comigo. E não eu, do alto do meu conhecimento botânico, vomitar esse estiolamento para cima dela. E eu só consigo fazer isso estando no tete-a-tete com a audiência. Então, a gente tem hoje 8 pessoas. Hoje a gente contratou a 8ª de novo. A gente tem 8 pessoas trabalhando nas respostas aos alunos e não alunos. A gente responde absolutamente qualquer pessoa que nos escreva no Instagram, mesmo que ela não seja aluno. Na medida do possível, a gente sinaliza com a bandeirinha quem é aluno. Eu faço isso também. Mas é difícil, né? A pessoa tem que dizer que ela é aluna ou você tem que provocar essa resposta, porque às vezes elas esquecem. Mas não, eu faço porque eu vejo o rosto e aí eu associo ao rosto que eu vejo na comunidade do Facebook, mas na maioria das vezes eles se apresentam, mas eu sempre sinalizo, eu acho bem importante. Cara, eu não tenho essa memória, porque eu tenho 30 mil alunos, seria impossível eu conseguir memorizar o rosto de todo mundo. Ah, não, eu também não memorizo todo mundo, pelo amor de Deus, mas os mais ativos, né? Ah, não, e é legal, porque você começa a reconhecer, fulana, você tá aqui de novo, né? Você vê quem fala com você bastante, essas coisas. A única coisa que eu falo, não troca foto, por favor, pelo amor de Deus. Essas coisas, métrica nenhuma vai te dar. Não. A métrica não tem alma. A métrica te diz faixa de tanto a tanto, a cidade que mais aparece ou o país que mais aparece, dias da semana que a postagem ela performa melhor, mas a métrica não te dá alma. Para você conseguir a alma daquilo, você tem que conversar com as pessoas. E eu acho que se você não gosta de conversar, você não deveria ser um professor online ou offline. Total. Né? Não faz sentido alguém gostar de dar aula e não gostar de responder dúvida. Eu acho que isso aí leva um pouco também para as questões que hoje no digital a gente faz muita pesquisa. Tanto pesquisa quando você faz a captação do lead, a pesquisa quando o lead vira seu cliente. Só que muitas pessoas, o que acontece? Ela não utiliza a pesquisa. Então, assim, basicamente ela faz a pesquisa e não lê a pesquisa. Então, assim, para que está fazendo a pesquisa, sendo que você não está lendo? Sendo que a essência do negócio está lá. Porque quando você faz a pesquisa para captação, é para ver se a pessoa que está sendo captada faz sentido com a sua persona. E depois a pessoa que entra ali, para ver se faz sentido, a pessoa que comprou, se o motivo pelo qual ela comprou a transformação que você vai entregar. Isso. Né? E muita gente faz um monte de pesquisa e se pergunta: você faz pesquisa? Faço. Utiliza? De vez em quando a gente olha. Não, mas assim, não é de vez em quando. Você tem que olhar diariamente aquelas pesquisas para saber o que as pessoas estão falando, entendeu? E eu sempre falo para saber se o que você está fazendo tá certo. Vai que você tá atraindo o público completamente errado. Eu percebi, por exemplo, um pouco tardiamente, que a gente comunica plantês, comunica a planta como um meio e não como um fim, mas a gente vende a planta como um fim. A gente vende: se você tem essa orquídea e ela não dá mais flor, compre meu curso. Se você tem essa planta que está sempre cheia de pragas, compre meu curso. Eu não estou vendendo a transformação do tenha tempo para cuidar, ganhe tempo na sua cabeça, tire uns minutos do seu dia para descansar. Eu não estou vendendo essa transformação. A gente fez 2 vezes esse exercício de vender essa transformação que tem muito mais a ver com saúde mental do que com botânica. A gente fez 2 vezes e a gente foi super bem as 2 vezes. Uma foi o intensivão da jardinagem e a outra foi o Rebrota. O Rebrota não tinha nenhuma expressão, inclusive, de jardinagem, de planta diretamente, porque eu queria que simulasse um pouco: saímos da pandemia, estamos rebrotando, todos nós, perdemos pessoas queridas na família, estamos voltando. A gente está deixando para trás uma dor e começando a rebrotar. E o Rebrota foi muito querido. Assim, a gente teve uma adesão muito grande. A gente teve uma boa venda dele, mas o que a gente melhor percebeu é que ele comunicou mais claramente aquilo que eu já faço informalmente. E aí ficou mais fácil de ver o quanto a gente estava meio se dissociando no dia a dia do Instagram e nas conversas com as pessoas. Eu comunico Rebrota e na venda eu faço uma venda de botânica. Não tem cabimento isso, sabe? A gente estava meio sendo uma conversa que não tem sentido. Eu faço uma coisa e digo outra. Mas isso foi intuitivo.
foi aumentando essa exposição das questões que são emocionais, que são universais e que são a cola do universo da planta. E trazer, olha, você está sempre sem tempo, mexer na terra te deixa mais calmo. Você tem dormido mal, mexer com planta te ajuda a dormir melhor. Você tem percebido que os seus filhos estão o dia inteiro no tablet. Pode ser uma atividade muito prazerosa plantar junto com eles, fazer uma horta em casa. Então é a planta como uma parte da história, entendeu? E não do tipo, aprenda o que é NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, essas coisas. Que eu vou atingir um público. Você vai chegar lá. Mas ele é desse tamanhinho, né? Uhum. Aí sim eu vou atingir a galera que é nerd de planta. E não é esse público para o qual eu quero falar, porque eu própria não sou uma agrônoma ou uma bióloga. Eu quero justamente falar sobre como a planta ela melhora as nossas relações e não sobre nitrogênio, fósforo e potássio, né? Total. Ainda assim, a gente toma o cuidado de falar... A gente toma o cuidado de estar sempre um passo à frente do aluno. Não vários... porque senão a gente se desconecta dele, vira vanguarda e ele já fica muito para trás. E também eu não fico no mesmo pé que eles. Do tipo, ai, Carol, faz um vídeo sobre X. E eu tô sempre fazendo vídeo sobre X, entendeu? Eu tento ter um patamar de surpresa. Uhum. De não ser tão óbvio em cima do que eles estão pedindo. Até porque... se eu vou over delivery. Porque, sabe por quê? Porque se eu fizer só o que eles estão pedindo, eles só pedem o que eles conhecem. Como você vai pedir uma planta que você não sabe o nome? Uhum. Total. Você só vai pedir aquelas que você conhece. Eu gostaria de um alimento, que você falasse sobre um alimento que é roxo, azul e tem pintinhas. Tipo, que alimento é roxo, azul? Ah, não sei, tem? Ninguém vai pedir isso. As pessoas vão pedir o conhecido. Pô, você pode falar um pouco mais sobre rosa? Pode falar um pouco mais sobre antúrio? Mas você fala sobre rosa e antúrio. Evidentemente, eu não estou desconectada do que eles estão pedindo. Mas eu nunca... Veja, nunca apareceria nas métricas e nas pesquisas e no estudo de concorrência baunilha. A baunilha é uma orquídea. Nunca apareceria na vida. E eu tenho baunilha em casa já há mais de 10 anos e eu comecei o processo de polinizar as minhas próprias flores em casa. Então, eu estava fazendo vagem de baunilha em casa. Eu levei na Craft. O que é polinizar? Polinizar é fazer o fruto. Fazer a ação do inseto ou de um passarinho. Entendi. É você fecundar a planta, né? A planta conseguir juntar a parte masculina com a parte feminina e fazer uma sementinha. É isso que é polinizar. E aí, quando você tem um tomate, você tem a flor do tomate antes de ter o tomate. A flor não vira o tomate sozinha. A flor só vai virar tomate se ela engravidar. Quem engravida a flor? Sei lá. Então, vários fatores. O vento pode balançar e o polenzinho dela engravidar. Você pode ter uma abelha, uma borboleta que vai lá e caminha na flor e aí isso faz a flor virar um fruto. Você pode ter um bicho, um animal que se alimenta das pétalas e enquanto ele está comendo, ele está se sujando de pólen e ele está fazendo essa fecundação. A planta não sai do lugar que ela está, a planta macho ou a planta fêmea, e vai encontrar outra para namorar. Cada uma está no seu pé. E elas precisam de alguém fazendo essa comunicação. Algumas plantas são hermafroditas, então ela tem o macho e fêmea na mesma planta e o ventinho de nada faz o pólen cair e ela engravida. Mas isso é menos comum. O mais comum é ela precisar de uma ajudinha externa. Sim. Por isso borboletas, por isso abelhas são tão importantes. Gente, eu nunca gravei um podcast que eu entendesse nada sobre o tema abordado. Na verdade, eu acho que você tá confusa com o tema, porque você entende muito do que eu tô falando. Você entende muito sobre a experiência com o aluno, você entende muito sobre essa relação de abraçar a pessoa. É que como tem essa sua coisa com a planta, ela tá meio que criando um certo ruído, mas na verdade é menos de planta e mais de pessoas, né? Total. Carol, a gente tem um quadro novo aqui, onde a gente pergunta 3 dicas. E hoje eu quero saber 3 dicas de quem quer ter uma hortinha dentro do apartamento. Quais são os principais pontos, assim, para ter? Fácil. Não, mas aí você pensa num apartamento que não tem muita coisa, assim, piquititico. Eu moro em apartamento, você sabe. Não, eu sei, mas, né, enfim, pensa quase... Sol. É fundamental que você escolha o local que tem mais sol possível para suas plantas. Não necessariamente é o local que você acha que vai ficar mais bonito, né? Ou aquele local que o arquiteto ou o decorador falou que é ótimo botar uma planta aqui. Não é, entende? O melhor lugar para a planta ficar é perto do vidro da janela. Normalmente é onde está
bichinho de cristal, foto de viagem, aparelho de som, onde está a tua coleção de toy art, onde tem livro, onde tem tudo que não tem vida e que craquela, dilata, diminui a vida útil, a pilha estufa lá dentro. Todas essas coisas não têm vida e não é bom que tomem sol e estão no sol. E a planta, que é um ser vivo e precisa de sol, que é a única exigência que ela faz, geralmente está embaixo do rack, no alto da estante ou na quina da morte, aquele lugar longe, né, entre o sofá e o outro ambiente, e que você acha que ia ficar ótimo botar uma planta ali, só que pra ela é péssimo. A gente pode começar a usar quina da morte? Eu achei maravilhoso esse termo. Quina da morte é um clássico. Você tem o sofá, aqui tá a janela. Aí você coloca 2 vasos iguais, um de cada lado. O vaso que tá mais ou menos perto da janela, mas tá na quina da morte, porque ele tá deslocado meio perto da parede, ele começa a ficar assim. E o que tá longe da janela fica medonho. Medonho. Ele perde um monte de folhas. Em algum momento você se toca e fala, eu comprei as 2 plantas juntas, elas eram lindas. Por que uma tá horripilante e a outra tá bem? Bem. Aí você fala, já sei, vou trocar. A que tá horripilante, eu vou pôr onde a outra que tá bem. E a que tá bem, eu vou botar onde tá horripilante e ela vai ficar ótima lá esperando a amiguinha. O que acontece? A que não estava bem fica horripilante, e a que estava horripilante morre, porque ela não estava acostumada com sol nenhum, e de repente ela está num local onde ela tem, sei lá, 1 hora de sol, e ela fala, eu vou morrer, e ela morre mesmo. E aí você fala, depois de tudo isso, você fala, eu não tenho mão para planta. O que, na verdade, significa eu não tive informação sobre essa planta. Não tem nada a ver com a mão. Também não tem nada a ver com planta nenhuma, cresce na minha casa, o ar da minha casa, o olho gordo, ou qualquer outra coisa que as pessoas falem. É a mesma coisa que você trazer um bicho para tua casa sem ter pesquisado o que ele precisa. Vou comprar um cachorro. Uma raça grande, uma raça pequena. É um bicho que gosta de água, que vai querer estar num lago, um bicho que se joga na água e é super ágil, e você tem que sair 5 vezes para passear com ele para gastar energia? Ou é um cão-peixe? Que fica parado lá no sofá, fica olhando pra janela. É o Salomão. Com peixe é ótimo. Mas assim, a gente não pesquisa essas coisas. Sim. A gente pesquisa minimamente. Você não bota um bicho na tua casa sem saber o que ele precisa. E com a planta acontece a mesma coisa. Pô, essa raça solta muito pelo. Esse bicho aqui é mais agressivo, ele é muito territorialista. Eu já tenho cachorros, eu vou trazer um outro que é uma raça que vai brigar. Ou então, não, eu tenho filho pequeno. Eu tô trazendo uma raça que adora criança, que o bebê pega no cabelo, na orelha, e puxa, e o bicho tá lá, que nem um santo. Buda, Mas tem raça que não vai aguentar isso. Se chegar uma criança por perto, ele vai querer avançar, ele vai se irritar. Então, são coisas que a gente pesquisa antes de botar um cachorro em casa ou qualquer outra coisa. Você não vai numa loja de sofá e fala, amei esse sofá, adorei a cor, que lindo, nunca tinha visto essa cor. Por favor, leva pra casa. Aí você chega na casa, o sofá não passa no elevador, o sofá não cabe na sua sala, é isso. Eu já passei por isso. Quando a gente fala sobre imóveis ou sobre bichos, isso parece quase uma brincadeira. Mas quando a gente fala sobre planta, isso é super comum. Total. A pessoa olha a planta no garden e fala, que planta linda, eu quero. Moço, é de sol ou de sombra? E o cara quer te vender, ele vai falar, vai olhar pra tua cara, será que ela quer mais de sol ou que ela quer mais de sombra? Se você falar, ele falar, isso daí é de sol, você fala, que pena, não tem sol. Não, mas aguenta a sombra. Se você falar, ele falar de sombra e você falar, que pena, eu tenho sol o dia inteiro. Não, mas aguenta sol também. Ele vai te vender, entendeu? O trabalho dele não é te ensinar a cuidar de planta, o trabalho dele é vender plantas. Por isso ele chama vendedor. Então, não adianta esperar que ele saiba sobre isso, né? Moço, você falou pra mim que esse sofá dava numa sala. Mas eu não sabia qual era o seu elevador, qual era a sua sala, né? Só quero fazer uma pontuação. Se você estiver no Spotify ou ouvindo apenas por áudio, por favor, vá pro YouTube, porque as expressões da Carol são as melhores. Você precisa ver, tá? Por favor. Muito obrigada. Desculpe, pode continuar com as suas dicas. São 3 dicas. Busque o local que tem mais sol e 90% dos problemas estão resolvidos. Segunda dica, por favor, pesquise antes a planta que você quer colocar. Ou seja muito franco com o que você tem para oferecer. É o seguinte, sincerão. Não tenho tempo, não tenho saco. Quero uma planta que não dê trabalho. Ninguém nunca é sincero assim.
Se a pessoa está dizendo não tenho tempo, não tenho saco e quero uma planta que não dê trabalho, eu já sei que eu vou ter que preparar o substrato de um jeito que ele quase seja autossustentável. Substrato é tipo É a terra. É o único termo técnico que a gente não foge, porque não tem no saco de terra escrito terra, tá escrito substrato. Então, esse é inútil eu fugir, porque eu vou desinformar a pessoa que vai comprar. Entendi. Né? Mas, então a pessoa consegue, se ela tiver pouco tempo, ela consegue escolher uma planta muito resistente, que precise de pouca água, e preparar a terra desse vaso de um jeito que ela quase se mantenha úmida por 20 dias, um mês, sabe? Entendi. Porque vai incorporar algumas coisas ali que vão funcionar tipo gel na fralda do nenê. E aí, se você fosse essa pessoa que você é hoje na época da faculdade, as mudas da tua mãe não tinham morrido? Não, é só uma pergunta mesmo. Não tenho certeza. Ah, tá bom. Não, só para saber. É porque algumas delas morreram porque minha mãe mandou, mas na verdade ela não falou como é que cuidava. Entendi. Por isso que eu tô pedindo pra você ir para o YouTube, porque aí vai ter uma legenda, entendeu? E você vai ver a cara dela. É Tá. que às vezes as plantas morrem. Não E é tá tudo nossa bem. culpa sempre. Tá tudo bem. Às vezes, quando a sua mãe dá uma planta que era de sol e fala pra você, filha, leve pra kitnet em que você mora, onde você não tem tempo e nem uma janela direito, a sua mãe está mentindo. Às vezes. Entendi. Mães têm sempre razão. Eu matei a planta porque eu é que não soube cuidar dela direito. Entendi. Ótimo. Muito bom. Então são essas as dicas do apartamento. Sol, pesquise e seja franco. O que Perfeito. você tem pra oferecer. Se você tem uma janela onde venta pra caramba, você vai procurar plantas que aguentem vento. Você não vai falar, eu gosto tanto dessa, será que ela aguenta? Não, você vai pesquisar plantas que aguentem vento. Se você tem um lugar onde bate sol inclemente o dia todo, você vai pesquisar plantas que amam sol. Se você tem um ambiente onde tem uma luz filtrada, você não vai falar, é muita claridade, tem um pouco de sol. Não, você vai falar plantas de sombra. Porque se essa luz filtrada que a gente tá aqui não chama sol. Isso aqui chama sombra. Total aqui, inclusive. Então não adianta você ficar forçando a barra, ficar procurando um português mais bonito pra você, né, adoçar a pílula. Não adianta. Acontece isso, ó. Muito bom. Isso é muito legal, porque tem muito a ver com o sucesso do cliente, né? Eu vejo tantas pessoas querendo vender a qualquer custo um produto digital que eles mentem para as pessoas comprarem, a pessoa chega lá, ela se frustra, e aí a pessoa fala, nossa, o que eu fiz de errado? Você mentiu pro teu aluno, né? No mínimo, você omitiu, né? Exato. Você não falou muito bem, assim, como é que era, né? Você deu uma disfarçadinha. Faz de conta, vai. Carol. E aí depois reclama. Quando o aluno começa a fazer muita pergunta, eu vejo às vezes alguns experts reclamarem. Mas essas pessoas, não aguento mais responder 50 vezes. Tem umas coisas que me irritam muito. Uma delas é, fulano de tal, procura no Google. Opa, peraí. O Google é uma empresa gigantesca. Uma das maiores empresas do planeta. Teu futuro, teu potencial aluno, teu usuário, teu seguidor, tá perguntando para você uma coisa que ele poderia perguntar para a empresa, uma das maiores empresas do mundo. Isso não é só preguiça. Isso às vezes é só confiança. Às vezes me escrevem, já pesquisei no Google, mas eu quero saber a sua opinião. Ou então falam, no Google diz que é de sombra, mas eu queria saber o que você diz. Ou então dizem, o Google falou que pode, mas eu acho que não pode, por isso eu vim tirar a teima com você. Isso deveria deixar um expert feliz e nobre. Exato. E não do tipo, 5 segundos no Google e você tem essa resposta muito mais rápida. Eu vejo às vezes muito expert assim, né? Na lapalada, né? Tipo, é só no tapa com o usuário. Cara, não, né? Não sei, eu acho que isso tá muito errado. Não quer dizer que eu tenho uma paciência de monge, que é só do tipo... Ou você ensina seu usuário de verdade, ou você vai fingir que você tá ensinando pra só vender pra ele. Não faz sentido isso pra mim. Não, é que assim, eu sempre falei, tipo, cara, você tem que tratar as pessoas bem. Inclusive, eu tive um caso de uma aluna minha da primeira turma, que ela falou, Ju, você salvou literalmente a minha vida. Porque até te conhecer, eu achei que eu só faria sucesso se eu desse patada nos meus seguidores. O que é cruel. É lógico que a gente se estressa. Tem coisas que dá pra pesquisar pelo Google. O que significa azul? Talvez o Google saiba. Mas exatamente. Mas talvez seu seguidor queira saber o que você acha do azul. A sua opinião. Posicionamentos, né? Eu concordo super contigo, Carol. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente tá falando sobre essas
coisa, porque eu não sei como eu nunca tinha pensado em fazer essa pergunta pro convidado depois de quase um ano de podcast, entendeu? Eu adorei. Estreou comigo. Lá vem. Achei genial. Inclusive, gente, se vocês tiverem mais ideias do que eu posso perguntar pro convidado, vocês comentam aqui pra gente. Me conta. Porque eu sei que, assim como quase todas as empresas, né, online, elas começaram presas, né? Me conta um perrengue que você passou com algum aluno seu. Pode ser presencial ou online, mas um que foi assim, mano, você fala assim, cara, eu não tô acreditando que eu estou vivendo esta situação. As pessoas se abrem muito com a gente no direct. Então, tem histórias super longas de traição, você fala, eu não preciso de todas essas informações. Ah, eu preciso, gente, eu sou fofoqueira, eu gosto da história inteira. Então, assim, a pessoa vai falar que o filho mudou de casa, que tá saindo com aquela vadia, e que não sei o que tem, e que onde já se viu, e ela deu golpe de barriga nele. É uma longa história pra chegar numa planta. Sabe, assim, coisas desse tipo. Ai, eu amaria. Tem coisas muito loucas, assim. Nessa pesquisa que a gente está fazendo, tem 373 pessoas que responderam essa pesquisa. Mas tem uma que eu pintei a linha de amarelo. Porque a gente vai ter que editar a resposta, que é um livro a resposta. É uma senhora e ela conta a história, a saga da família. Sabe, assim, 50 anos de história. A árvore toda. Ela conta tudo. E aí eu pensando, uma hora vai chegar na parte que eu perguntei, uma hora vai chegar na parte que eu perguntei, uma hora vai chegar na parte que eu perguntei, não chega. Então, assim, infinito. Acho que tem uma frase que responde a pergunta da pesquisa e todo o resto é freestyle, né? Freestyle. Ela tá contando lá o lado dela. É legal a gente ver que as pessoas estão tão próximas da gente e que se expõem com tanto carinho. E eu sempre penso, cara, eu sou uma desconhecida, né? Eu não sou uma pessoa que elas conhecem desde criança. Pra elas se abrirem. E elas se abrem. Eu acho isso muito surpreendente. A gente toma o maior cuidado com esses momentos. Quando a pessoa, né, nos marca ou nos manda no direct a foto do netinho brincando com planta, eu sempre peço autorização. Posso republicar? Eu nunca saio printando. LGPD, gente. Eu sempre peço. Às vezes eu ainda pergunto idade. Se é a avó que tá mandando, eu falo, a mãe autorizou? Porque a avó deixa e a mãe não deixa, né? A mãe autorizou, tá tudo bem, posso repostar, né? Então, isso é uma coisa, mas eu acho que de perrengue... Não consigo me lembrar. No online, não consigo me lembrar. O que eu só consigo me lembrar é de perrengue nas aulas presenciais. Tem sempre um palestrinha em aula presencial, né? Mas no online também Nossa, tem. Os palestrinhos... É que no online, você bate o olho, às vezes, se tá um textão... Eu adoro textão. Eu adoro textão. Mas às vezes você vê que tá um negócio realmente... O cara não tá te fazendo uma pergunta ou dando um contexto para você responder alguma coisa da planta. Ele tá te realmente contando a vida ou te testando para ver se você realmente sabe aquilo que você tá ensinando. Isso me deixa um pouco... Tipo, ai, que preguiça, sabe? Uhum. Então eu bato o olho na diagonal e vejo qual que é o teor ali da conversa... Eu não perco muito tempo, mas presencialmente você não tem essa possibilidade, né? Exato. Presencialmente o cara pega o microfone e leva 40 minutos para enunciar a dúvida dele. Porque ele vai contar a história dele, porque ele vai falar quem ele é, porque ele vai falar quais são as missões dele, os valores e tudo mais, e você tá lá na plateia, né? E aí... E não é só você, são os outros que ficam também de saco cheio. Não, você vê as pessoas revirando o olho, se coçando, um pega o celular. Toda vez que eu vejo numa aula presencial alguém que tá puxando o celular, eu já penso, perdi 2. Então, eu tô sempre muito atenta e isso é uma coisa que eu acho que os experts têm que ter, né? A maioria tem, que é uma cola com a audiência e que a gente perde olhando para um olho preto, né? Porque a lente da câmera é um olho preto. Eu não consigo pegar absolutamente mais nada. Eu posso deduzir, mas eu não consigo saber de verdade. Quando a gente dá uma aula presencial, você vê algumas cenas clássicas, né? O marido que foi levar a mulher no garden, ele claramente não é tão fã assim de planta. Ele tá dormindo. Ele tá em pé, com as pernas bem abertas, assim, com o braço cruzado, meio entediado, olhando. E a mulher dele tá anotando tudo, toda feliz. Às vezes tem uma mãe com um moleque que não para quieto, vamos embora, e fica puxando, e quer atenção e tudo mais, e a mãe tá tentando assistir a aula. Ou o contrário. Já aconteceu de ser uma criança de 6, 7 anos que acabou arrastando pai e mãe. Eu descobri que eu sou, tipo, às vezes, galinha pintadinha. Eles assistem no repeat, um monte de aula, decoram frases. É uma coisa muito doida. E aí,
A criança acabou arrastando a família no final de semana para ir pro garden, porque descobriu que ia dar aula lá, e a criança tá doida, cada coisa que pergunta, levanta a mão e quer participar, e você chama ela para brincar e para mexer na terra, e ela tá super feliz, e o pai e a mãe estão olhando o celular, vendo hora, que horas que vai passar, vai ter que ainda pegar a avó para almoçar, sabe, coisas assim. E quando você tá numa aula presencial, é importante que você seja capaz de não perder essas pessoas, O né? que você faz quando você perde? Né, obviamente que todo mundo perde um pouco, mas Sim. eu normalmente monto a plateia em ferradura para que a gente tenha quase todo mundo conseguindo enxergar o que eu tô mostrando. As coisas de planta às vezes são muito pequenas. Às vezes eu tenho uma duplicata, então se eu tô com uma planta A na minha mão, eu pego um vaso da mesma planta e falo, pessoal, tá passando aí para vocês na plateia a planta que eu tô usando aqui, olhem que bonita folha. Aí eu chamo alguma atenção de um detalhe da planta, falo para as pessoas fotografarem, falo, olha, as plantas são super exibidas, elas adoram fazer selfie, fotografa, marca o garden onde você tá e tudo mais. Então com a planta na mão ela tem alguma coisa interativa. E, normalmente, na ferradura eu deixo... Se é uma turma muito grande, eu dei aula para 200 pessoas presenciais. Para um curso, um lançamento, isso Não é nada. insignificante. Mas numa classe, 200 pessoas é muita gente, né? Sim. E, então, se é uma ferradura muito grande, eu tento fazer o mínimo possível de fileiras e o mais ampla a ferradura. Né? Então, o ângulo dela maior, da meia-lua, né, maior, com ruas dividindo em 2 ou 3 blocos, mas que não tenha, tipo, 10 fileiras. Você ficar 10 cadeiras atrás Não da dá. professora é muito ruim, né? Até porque, normalmente, em garden não tem um telão atrás de você, então não tem uma inclinação que favoreça. Eu sou baixinha, então tem vários problemas, né? Aí, eu ando muito. Né? Eu caminho no meio das ruas para as pessoas poderem ver de perto. Então, se eu tô vendo que tem um marido que tá meio entediado, eu vou caminhar mais perto dele algumas vezes para ver se conecta com ele. Ou vou estimular que as pessoas participem com coisas que eu pergunto e elas respondam. Teve uma aula que eu joguei um vaso de barro no chão do lado de um cara que estava claramente com sono e entediado. E aí o vaso cai, quebra, se parte inteiro. E eu falo como aproveitar os cacos para você plantar. Como é que você usa os cacos pequenos no fundo do vaso e como se o vaso quebrou de um jeito meio bonito, como você usa aquele meio vaso que sobrou para você fazer um arranjo. E aí eu ganhei muito ele, porque é isso, se você tá numa turma de 200 pessoas e você tá só lá cumprindo o seu script, né, você não envolve direito as pessoas, o natural de um curso é a turma do fundo vai saindo, vai dando 20 minutos de aula, 30 minutos de aula. Você começa com uma classe de 200 e termina com uma classe de 100. E a coisa que mais acontecia nas minhas aulas, graças a Deus, e também graças às plantas, porque elas estão sempre circulando e a planta é muito carismática, o que acontece é que quem tá passando no garden, nem tá sabendo quem eu sou, que aula que é essa, vai parando. E aí o fundo da turma tá sempre mais cheio do que a turma que eu comecei. E isso era muito legal. E eu falava, pessoal aí do fundão, eu sei que vocês chegaram agora, não tenho ideia de quem é essa pessoa que tá falando aqui, mas essa plantinha que tá chegando aí pra vocês, experimenta, ela é comestível e meio azedinha. Então você tá estimulando quem acabou de chegar, não sabe do que você tá falando, a ter alguma coisa de interação ali. Genial, amei. Era muito legal. E foi muito difícil quando começou o online. Porque todos esses recursos você não tem mais. Não, dá pra adaptar. Não, a maioria deles não dá, né? sei. Quando você faz uma live, você tá olhando no chat que as pessoas estão perguntando determinado tema ou não. Legal, mas você não sabe naquela flutuação que é natural de gente que tá saindo e de gente que tá entrando. Você não sabe se aquela pessoa que chegou e que tá perguntando fala da baunilha, fala da baunilha, fala da baunilha, fala da baunilha, e você acabou de falar da baunilha. É bem assim. Você não sabe se ela é disléxica, se ela tava desatenta ou se ela acabou de pousar na live, entendeu? Numa classe presencial, você sabe quem acabou de entrar e quem tá lá desde o começo, né? Cara, isso é bizarro. Eu não sou uma pessoa calma. Né? E, cara, várias vezes já aconteceu. Tipo, você tá numa live, tipo, a pessoa, ela copia e cola a mensagem 800 vezes. Tipo, eu fico pensando, eu falo, cara, não é possível que ela ache que eu não li. Porque não tem como não ler, é só ela fazer. Tipo, ela repete tanto que você... Enfim, mas aí, depois disso, eu comecei a orientar a minha equipe a sempre responder falando, olha, ou ela já falou, ou ela vai falar, ou este não é tema pra esta coisa, mas depois ela vai falar, pra pessoa dar uma acalmada. Sobre o negócio do ao vivo, do presencial, é uma coisa que eu costumo fazer, inclusive eu fiz lá na Craft. Eu acho que é bem legal a gente fazer isso. É tipo assim, claro, com vocês eu usei a história dos stories, eu falei, cara, você tem 8 stories pra me falar isso. É muita coisa. E tipo, delimitar um tempo.
Mas o que eu observo é que as pessoas realmente são muito carentes, então elas querem falar mais sobre a vida delas. Isso é realmente muito complexo. Agora, deixa eu te fazer uma penúltima pergunta. Não vale citar os seus livros que estarão todos listados abaixo do episódio, ok? Mas eu quero que você indique livro para as pessoas, um que mudou sua vida, que não necessariamente é de planta, não necessariamente... não necessariamente de planta? Não, um livro que marcou a sua vida. Eu gosto muito do Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson. Ele é um jornalista que também se cansou um pouco do jornalismo tradicional e virou um grande escritor. Esse livro é um best-seller. E ele tem uma característica que para mim é fundamental nas pessoas. E eu amo quando eu descubro que um autor é capaz de usar isso num texto. Ele tem humor. Então ele fala sobre... No começo do livro ele até comenta que ele passou 2, 3 anos de pesquisa do livro fazendo toda a sorte de pergunta cretina e sendo respondido pelos maiores cientistas, pelos maiores especialistas nos seus assuntos. Então, Breve História de Quase Tudo, porque fala de quase tudo mesmo, é um livro grosso, de capa azul. E ele fala sobre o Big Bang, ele fala sobre as células, ele fala sobre a formação do planeta, ele fala sobre... É como se fosse um passeio na construção do planeta, né? Ele fala sobre o surgimento das plantas, mas ele também fala sobre a aparição dos seres humanos, sobre a evolução, né, dos macacos. É muito rico. Ele é um jornalista... Então, ele se mantém um jornalista, ele tem muito dado para apresentar, ele é muito detalhista e, ao mesmo tempo, ele tem humor. Então, você lê como se você estivesse conversando com alguém inteligente, sabe? Uhum. Eu amo o Bill Bryson. Infelizmente, tem poucas coisas dele traduzidas aqui no Brasil, mas tem um outro livro menor dele que é muito divertido, chamado Uma Caminhada pela Floresta, que ele é um cara bem gordão, um senhor já, e ele resolve com 57 anos que ele vai fazer a Caminhada dos Apalaches nos Estados Unidos, que é a maior trilha, corta o país de norte a sul, não sei quantos milhares de dias para você fazer a caminhada inteira, e ele resolve que sim, ele vai fazer. Entendi. Com aquele preparo atlético todo que ele tem. Entendi. E aí, um colega dele da época da faculdade resolve que vai fazer também, e é um cara mais gordo ainda do que ele. E todo treino, todo preparo, eles têm que estudar que tem urso na trilha, tem área que neva, tem longos períodos de montanhas para vencer e tudo mais. Enfim, é muito divertido. Todo o trabalho dele de preparo para entrar na trilha, as conversas dele com um amigo dele, porque é isso, é um gordo falando do outro gordo e os dois não tem preparo nenhum. E é incrível, o amigo chega, cara, com presunto na mala, com queijo, tipo, oi, né? Não, tá tudo bem, você quer fazer a trilha, estamos aqui juntos, nós vamos devagar, nós vamos conseguir, mas, não, né? Você tem que trazer uma comida de montanha, uma comida de camping, não. Como você vai comer um presunto no meio da viagem, sabe? Muito bom. É muito engraçado, é muito engraçado. E aí, enfim, não vou dar spoilers do livro porque é divertido pra caramba, mas ele o tempo inteiro tá reforçando com dados, quantidade de ataques de cobra, o que fazer se você encontrar um urso, é muito bom. Cara, isso me lembrou uma história minha que vou te contar depois que a gente encerrar o podcast, mas eu vou continuar gravando, então se você quiser assistir, você fica aqui com a gente. Bom, estamos chegando ao final. E nesse momento, se nesse exato momento você conseguisse aparecer no celular de todo mundo. Medo. Outdoor na rua. Não, no celular, porque hoje todo mundo tem um celular. Se você tivesse todo mundo agora, fosse aparecer um vídeo seu no celular de todo mundo, qual a mensagem que você passaria para todo mundo? Seja ela, você quiser criticar, xingar, dar uma indireta. Dar uma indireta, o que for. Olha lá no fundo da alma, do olho, da câmera. Aí a pessoa pegou o celular e ela vai ver você falando. O olhinho preto. Diretamente para o olhinho preto. Eu acho que mesmo que você nunca tenha plantado na sua vida, que você nunca tenha colocado a mão na terra, que você deveria experimentar pelo menos uma vez essa experiência de peito aberto, porque mexer com planta acende a nossa luz interior. Mesmo que você não queira trabalhar com isso, você vai ver que é muito agradável acompanhar esse ser vivo, que é tão gentil, tão acolhedor, tão generoso e principalmente tão abundante, crescer graças à sua ajuda, né? Então, eu te convidaria para tentar uma vez. E digo mais, em vez do feijão no algodãozinho, tenta com
colocando uma batata doce, que você compra em qualquer supermercado, em qualquer feira, num copo com um pouco d'água. Em 15 dias ela vai começar a enraizar e em mais ou menos um mês você vai ter folhas suficientes para tirar mudas. Uma única batata doce, menor do que o meu punho, é capaz de produzir 60, 100 raminhos. Cada raminho que ela produz dá um pé inteiro de batata doce. Veja, uma batata doce desse tamanho faz 100 raminhos. Cada raminho, mais ou menos do tamanho de um lápis, rende um pé inteiro. Cada pé, o raminho que você espetou na terra e que começou a crescer e evoluiu até virar uma batata doce, produz 8 quilos de batata doce. Você consegue fazer em vaso, você consegue fazer com pouco sol, você consegue fazer se você for homem, mulher, se você for criança, se você for mais velho. Você consegue fazer se você estiver desempregado ou não. Você consegue fazer se você morar no Brasil ou se você morar em outro lugar que seja um pouquinho quente. E se você não conseguir fazer com batata doce, você consegue fazer com outro alimento. Então, você não precisa ir até um garden ou uma floricultura para começar na jardinagem. Você pode começar com as sementes das coisas que você tem na geladeira ou na despensa. Experimenta uma vez, se dedicando àquilo. Eu não preciso te ajudar. É a planta que vai fazer o resto. Amor, eu descobri 2 coisas. Primeiro, eu estou na escuridão. Total. Porque ela falou que a planta traz luz. E segundo, já que o seu pai não quer plantar batata, eu vou plantar minha batata Asterix em casa. Mas não é essa, é a batata doce. Tá, mas eu não quero batata doce. Eu não gosto de batata doce, eu gosto da batata Asterix. Então não plante batata. Vou continuar na escuridão. Vamos tentar outro alimento? Vamos discutir depois sobre isso. Gengibre? Alho, cebola? Eu queria batata Asterix. É que a batata precisa de frio, amiga. Eu ligo o ar-condicionado. Ah, bom. Sensacional. Bom, vamos tentar você viu voltar como as pro pessoas foco? urbanas tratam, tá. né? Não, eu vou tentar voltar pro foco. Carol, de novo, cara, sério, muito obrigada por ter vindo, cara. Depois de um ano falando sobre girinos, inclusive eu vou contar também essa história dos girinos depois que a gente encerrar esse podcast, segura aí. Depois de quase um ano da época dos nossos cursos de girinos, obrigada por ter conseguido. Já tem um ano do Fire? Não tem. Quase um ano. Vai ser em agosto. Ah, é verdade. Bom, obrigada mesmo. Foi uma honra te ter aqui. Por mim, a gente continuaria aqui eternamente. Mas eu não sei se o público continuaria ou se a equipe continuaria. Enfim, mas eu continuaria. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Imagina, foi um prazer falar com vocês. E aquilo que eu disse, a tua palestra na Craft foi uma palestra muito importante para a minha construção, do meu próprio negócio. E eu falo isso porque às vezes a gente elogia o palestrante só da boca para fora, para ser gentil e tudo mais, e eu não costumo fazer isso. Eu acho que um evento como esse é algo como um self-service. Então você tem lá alguns pratos frios, alguns pratos quentes, e eu não conheço ninguém que come todos os alimentos que tem no self-service. Então você tem um leque de palestrantes, um pool de pessoas para conversar, e no meio daquilo você tem um ou outro que você pinça e você fala, isso que esse cara falou é importante para mim. Sim. Isso aqui me tocou. Isso aqui é algo que eu vou levar para o meu negócio. E a sua palestra realmente foi uma coisa tão importante que a gente já aplicou. Né? Fico muito feliz. Mas é de verdade. Eu quero chorar. Tá. Carol, antes de eu chorar, conta pro povo onde eles te acham. Faço minhas plantas no YouTube, minhas plantas no Instagram, minhas plantas na livraria mais perto de você, minhasplantas.com.br no site. E no GNT. Chama A Louca das Plantas, ou Save, o serviço de atendimento ao verdinho, ou Mais Corpo Favor, ou o Planta Terapia, ou Plante Você Mesmo. Tem vários programas. Só pra vocês saberem, essa vai ser a descrição mais longa que a gente já fez na história do podcast. O que você ia falar, meu amor? E se alguém quiser ser uma verdinha, onde que as pessoas encontram também? Em qualquer desses links. Mas Universidade Minhas Plantas, dentro da Hotmart. Minhas Plantas. Dentro da Hotmart. É isso aí. Bom. Junte-se a nós. Podemos colocar, tá no perpétuo? Podemos jogar aqui o link? Depende de quando vai ao ar. Daqui umas 4 semanas, 5. Tem certeza? Aham. Talvez esteja. Tá. Então pode falar. Ela não sabe. Eu vou conversar com o Marcelo, gente, e aí eu aviso vocês. Mas prometi. Então, aí você pega a sementinha e coloca na terra. Você coloca um pouco de... A gente vai descobrir e contar pra vocês. Se estiver aberto, vai ter o link aqui. Gente, vocês me encontram no @ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem 2 Cs.
um L e aparentemente I no final. E vocês podem me encontrar no @Braulio Simberg. Nem eu, nem ela em muito Lugar menos, nenhum, nada. tá difícil, mas vai dar, vai esse dar tudo podcast tem um perfil e ele sim está ativo. Exato, a gente paga alguém pra cuidar dele, é maravilhoso. Versão digital podcast, segue lá. Lá você terá notícias nossas. E eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, eu sei que vão ter vários botões. Gente, aperta os botões tudo pra ajudar a gente, entendeu? É seguir, inscrever, curtir, comentar, compartilhar, manda pros seus amigos, comenta, fala sobre você gostar de batata asterix ou batata doce. Manda pros seus amigos marombeiros que adoram batata doce. Isso, fala Mostra pra como eles ter também, batata doce de entendeu? graça. Faz tudo isso pra gente, ajuda a gente a chegar mais longe, ajuda a gente a mostrar pra mais pessoas que o digital pode ser um caminho muito incrível. Gente, muito obrigada por estarem aqui, até nosso próximo episódio. Tchau. Agora, vamos falar aqui pra ver se o povo vai chegar, vai ficar, porque depois a gente até faz uma hashtag do tipo, eu fiquei até o final, sabe? Contar uma história, depois eu quero que a gente fale do girino. Você tava falando dos caras aí na floresta, despreparado e tal. Eu acho que foi o meu terceiro encontro com esse cidadão aqui. Acho que eu contei já uma vez nos meus stories, mas ele falou, então, vou fazer uma coisa. Ele é o louco da corrida, né? Umas corridas muito loucas, aquelas que você toma choque, passa no gelo, no fogo, é umas tortura psicológica, não sei de onde a pessoa gosta. E aí ele falou, vou fazer uma corrida que é com obstáculos infláveis. Aí eu falei, tipo brincadeira de criança, né? Os brinquedos de criança. E ele falou, tá bom, vou junto. Só pra deixar claro que as provas oficiais que eu fazia eram obstáculos de verdade. Então era escalar parede, fogo, tá bom, água. amor, E tá aí ela falou assim, não, eu quero ir também. Eu já olhei pra ela e falei, não vai dar certo. Beleza, aí ele me trouxe esse, que seria um de obstáculos infláveis. Eu falei, Divertido. óbvio. E assim, nessa época, por incrível que pareça, eu treinava todos os dias. Mas eu nunca gostei, tipo, enfim, eu nunca fui uma pessoa não sedentária, mesmo me exercitando. Eu não sei se isso é possível, mas pra mim é, tá? E aí, beleza, eu falei, vai dar certo, é uma corrida. Como tem obstáculo, eu não preciso correr muito tempo, é tipo uma corrida de, sei lá, eu estudei a respeito. Era tipo uns 500 metros correndo, chegava no próximo obstáculo. Eu falei, 500 metros é óbvio que eu consigo correr. Fica em paz. Beleza, fomos pra lá, né, guerreira. Vai dar tudo certo, eu vou impressionar esse homem. Ele vai me amar pro resto da vida. Ok, fomos lá. Primeiro obstáculo, bizarro, era pra subir num negócio, velho. Se ele não me arrastasse pra cima, nunca ia chegar. Tudo bem, cheguei. Passamos, aí começamos a correr pro próximo, aí eu descobri que 500 metros não era bem o que eu imaginava. 500 metros, na verdade, eram 500 quilômetros. Tipo assim, 500 metros, eu pensava que era, tipo, de mim até você, entendeu? Que eu ia correr, tipo, e não era bem isso, entendeu? Aí eu, tá bom, aí no meio, tipo, já tava morrendo, mas tudo bem, né? Tem que manter a pose, nem conheço cidadão direito. Chegamos no segundo brinquedo. O segundo brinquedo era basicamente você subir um negócio, descer um negócio. Só que aí eu fiquei muito revoltada. Porque ninguém me ajudava a descer, eu pulei. No que eu pulei, como você cai naquele negócio que é, tipo, flexível, eu fiz assim. E aí eu torci o meu pé, descobri depois que, obviamente, pela terceira vez eu rompi o ligamento. Eu vou colocar até uma foto aqui de como ficou o meu pé. E aí o Braulio falou, você quer parar? Eu falei, lógico que não, estou ótima, vamos continuar. Só não vou fazer os obstáculos e não vou poder correr. Eu vou caminhar, tá bom? Caminhar. E aí a gente... Com o pé torcido. Com o pé torcido. A gente seguiu caminhando, então não precisava Por mais o quê? correr. 1 minuto. Maravilhoso. E aí a ambulância chegou. Não, eu fui guerreira. Eu fui até o final da corrida. Na hora do obstáculo, ele fazia o obstáculo e eu pulava, porque, tipo, eu já tava toda lesionada. E aí, no final, quando ele tava no último, eu falei, eu preciso mesmo procurar atendimento médico, porque tá doendo muito. Aí eles enfaixaram. Tava suando frio, já passando mal. Aí quando eu desço do último obstáculo, ela tá dentro da enfermagem com o pé enfaixado. Coitada. Porque assim, eu tava tentando ser forte, entendeu? Só que não tava dando mais, mas beleza. Fui lá, peguei, enfaixei, peguei minha medalha. Tenho minha medalha, inclusive. Vamos colocar a foto da medalha aqui, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Não sei. Conquistei o homem. Tá. Pensei que não ia fazer a menor ideia. Não, conquistei o homem. Eu rompi o ligamento, eu passei vergonha, eu fiquei com uma bola no pé, tive que fazer um monte de exame. Hoje, inclusive, estou com o pé lesionado novamente por causa dele dessa vez. Ele que me empurrou, você sabe da história. Enfim, basicamente, então, essa sou eu tentando ser uma pessoa ativa por ele. Olha quanto amor. Vida de atleta Entendi. é pouco saudável, amiga. Vida de atleta, não. Eu sigo sendo sedentária, porque vida de atleta parece um negócio bem complicado. Não vale a pena, não. Me conta do curso dos girinos. O curso do Girinos surgiu durante um evento da Hotmart, em que a gente se conheceu presencialmente.
E eu já me apaixonei por ela. Eles estavam querendo ir embora. E tava aquele momento que todo casal já passou alguma vez na vida, seja ele ou ela, que fica. Um quer ficar, o outro quer ir. Só pra deixar claro, É um clássico. é sempre o Braulio que quer ficar. Não precisa nem pensar quem é. O Braulio sempre quer ficar. E eu sou velha, sempre quero ir dormir. Não pareceu. Não, mas nesse dia foi ao contrário. Exatamente, parecia justamente ficar. o contrário. Por que será? Porque você tava preocupado que vocês iam ter uma live no dia seguinte. Era o meu lançamento. Eu queria... Gente, eu queria ficar chocante. Não, você queria muito ficar. E ele tava com aquela cara de marido do tipo, que saco. A gente tem que ir embora, que amanhã a gente tem que acordar cedo. Então você conseguiu perceber como é ainda mais grave isso? Eu nunca quero ficar. O único dia que eu quero ficar, ele não deixa eu ficar. Ok. Saiu do ar. Caiu a câmera. Tá, não, mas enfim. Mas todo casal já viveu isso, né? Seja ele ou ela, acontece um momento em que um quer ficar, o outro quer ir. Inclusive, e fica, o que quer ir, fala, vamos, amor. Vamos, amor. E o que quer ficar, fala, só mais 5 minutos, que duram mais ou menos 5 horas. É enfim, um inferno, né? Comenta aqui embaixo quem é você no relacionamento. O que fica ou o que quer ir embora. E aí, eu sou sempre... Como diz o Marcelo, eu sou inimiga do fim. Eu quero ficar, eu quero depois que a gente acabou lá, sair pra beber e a saideira em outro lugar, e depois da saideira em outro lugar e pra uma balada não sei aonde, eu sou essa pessoa. Mas tudo bem, eu sou casada com uma pessoa que, assim como você, também nasceu velha. E aí, ele quer ir embora, obviamente, ele quer dormir, ele quer descansar, ele não quer o leleu. Inclusive, ele não estava presente no Fire. É verdade. Por isso, Porque né? ele queria dormir. Porque ele falou, não... Um monte de gente vai começar tarde, vão vocês. Já tinha pouco ingresso. Cara, vão mas tava vocês. muito legal. Tava velho. delicioso, né? Tava. E aí, eu lembro que Lucas ou o Marcelo me apresentaram vocês. E naquele momento, justamente, que vocês queriam ir embora. E que é quando as pessoas já estão começando a ficar um pouco mais soltas. Quando o pessoal chega, tá todo mundo muito duro. A coisa muito formal. Começa uma rodada de álcool, 2. O pessoal fica bem, assim, azeitadinho, né? Mas então, a gente tava ileso que a gente estava dirigindo. Ele tava dirigindo. Eu estava Eu dirigindo. tava bebendo. Por caso, Eu queria ficar. no caso, você não tava tão ilesa assim. Desculpa, mas assim, Mas não eu tava feliz. Tava ótima. Ótima, tava excelente. Estávamos todos excelentes. Eu, principalmente, Nossa, que criei Carol. um curso Ela criou. de como adestrar girinos. Velho, você tem noção do que ela falei, criou? você não pode ir embora, quanta coisa legal, tem um monte de gente com uns temas muito loucos aí, vai que a gente encontra alguém que tem um curso de adestramento de girinos. E ela, em vez de fazer uma cara do tipo, vamos embora, amor, ela fez, vamos fazer um curso de adestramento de girinos. E é isso. É verdade. Na verdade, Estamos devendo. você falou, porque eu falei que eu precisava preparar a live. E aí você falou, você não precisa preparar a live, amiga. Você fala sobre o curso de adestramento de girinos na live. Eu falei, vai ser genial, as pessoas vão amar E essa assim, live. E ele fazia aquela cara do E tipo... eu estava do lado, e aí eu falei assim, tá, Ele sóbrio do lado. ok, eu vou, tudo bem, um curso de gírias. Aí elas começou, e se crescer? Aí você treina o sapo. Como treinar seu sapo eu em falei, casa? mano, isso vai longe. Chama upsell até onde eu sei, mas tudo bem. Como treinar seu sapo em casa. Genial. Gente, a Carol é genial. Ela tem muitas ideias. Ela é fantástica. Você percebe que eu aprendi a ganhar dinheiro quando alguém tesourou esse tipo de ideia, né? Então, realmente, eu estaria nos 56 tickets iniciais. Bom, vamos lá. Se você chegou até aqui, tá? Você é um guerreiro. É o guerreiro. E aí a Parabéns. gente vai querer que você faça um story com a hashtag Aguentei firme. Aguentei... Não, só isso? Não vai falar do girino? Como chamaria o curso da Hotmart? Criando girinos. Isso, hashtag criando girinos, marca eu, a Carol, o Braulio, todo mundo que vocês quiserem marcar pra gente saber que você chegou até aqui. De novo, muito obrigada por assistirem, gente. Beijo pra vocês. Tchau. Agora é sério. Tchau mesmo. 2 horas antes. Fala das 3 dicas que aí depois eu vou falar eu quero falar do perrengue. O perrengue é mais legal eu falar. Tá bom. Então vai. Bom, Carol, aqui a gente tem um quadro novo que a gente quer saber os 3 maiores perrengues. Mano, você não prestou atenção em nada do que eu falei? O quê? Fala das 3 dicas que aí depois eu vou falar eu quero falar do perrengue. O perrengue é mais legal eu falar. Tá bom. O quê? Eu falei, pergunta das 3 dicas da horta, porque eu acho legal eu falar sobre o perrengue. Aí o filho da mãe chega e manda pergunta assim. Não, Porra, tava tão bom, mano. Alô? Oi. Oi. Pessoal, tenta uma saída. não, mas é sério. Não é possível. Cássio, ô Cássio, pega esse pedaço e manda, porque eu quero provar pra ele que ele não presta atenção no que eu falo.
desculpa gritar, mas eu fico mas assim, eu não vou nem... Os 3 maiores perrengues. Tá, então vamos lá. Tentar de novo, né? É, água, né? Então vamos lá. Dicas, né? Então tá. Hortinha, apartamento. Carol, aqui temos um... Esquece o quadro novo, amor.